Acorda, Zé, tanta teoria na cabeça, vai, estás a ficar choné. Acorda, Zé. Antes de mais, Francisco Valpério, deixa-me só agradecer por teres aceito este convite. Francisco, a primeira vez que vieste cá, vieste como candidato a candidato, agora és mesmo candidato. Eu até era candidato às legislativas quando vim cá. Exato, número 3 pelo Porto. Número 3 pelo Porto. Agora és candidato, as coisas acabaram por correr bem. Bem-vindo a casa, não é? Como muita gente estava a dizer no outro dia. Vamos começar devagarinho e não vamos pôr. Vamos começar a. Não, podes fazer as perguntas difíceis logo no início. As perguntas difíceis são, mas afinal, os 200 milhões são. Como é que os 200 milhões de refugiados vão entrar em Portugal? É que muita Essas gente são acha. as perguntas fáceis. E eu sei a resposta, mas. Essas são as perguntas fáceis. Esclarece Então, só isso. A pergunta difícil é: estás-te a rir do quê? Essa é a pergunta difícil. Não, mas os 200 milhões que eu falei na segunda, não fui eu que os disse, são vários, é o Banco Europeu, é o Observatório para as Migrações também diz, e eles até dizem que pode ir até aos 1.000 milhões até 2050. E estes 200 milhões são pessoas que vão estar migrantes no mundo, ou seja, América do Sul, África, Médio Oriente e até Europa. Há portugueses que vão, provavelmente Alentejo e Algarve, que vão estar a ter que sair das suas casas. E esses 200 milhões é para toda a gente. Claro que isto o que vai criar é um maior fluxo e uma maior pressão da migração para a Europa, porque as pessoas querem vir para a democracia e para a liberdade e que obviamente vão ter a Europa como objetivo. Diz-me uma coisa, apesar de tu já esclareceres isso várias vezes, continua a existir imensa gente a querer usar isso como, não é, como algo que tu disseste, como algo de mau. Agora que tu estás desse lado, como é que tu sentes que as tuas palavras sejam completamente... as tuas palavras Por sejam acaso eu usadas acho que contra ainda ti? não distorceram muito as palavras, ou seja, quem protesta com os 200 milhões é porque quer protestar, não é porque está a protestar com o que eu digo. É porque eu sou do LIVRE e acho que há aí uma coisa de vamos protestar com alguém do LIVRE. Ok. Que a verdade é que vais ao polígrafo, tudo o que eu disse, check. Não tenho nenhuma mentira dita. Ainda ontem aconteceu. Ainda ontem tive 2 check e consegui. Portanto, ainda não tens nenhuma mentira. Não, isso eu não vou mandar nenhum facto que não tenha a certeza que não venha de relatórios independentes, nem sequer eu podia ter organizações, sei lá, dos verdes europeus, mas já nem essas eu mando porque aí tenho onde pegar. Como é que se chama aquela organização? Tu entraste, foste fundador também. A da Verde? Não, a outra. A Lidera? Não, a outra. Fui fundador? Sim. Percebeste a piada? Não. Ok, vou dar uma pista. Foi fundada por uma pessoa da Iniciativa Liberal. Mais liberdade. Como é que achas dos factos da Mais Liberdade? Ainda bem que eu não sou membro dessa associação. É o que eu digo. Mas eu na altura, aquilo chega-me... Eu acho que foi... Explica-me isso. Não foi por e-mail? O que aconteceu? Foi... Acho que foi mesmo o Twitter, Instagram, Facebook. Apareceu-me aquilo a dizer uma associação apartidária em Portugal, é uma associação que quer falar sobre política e quer falar sobre educação e desenvolvimento. Okay. E parece-me algo para aprender mais sobre política. Eu estava na fase de aprendizagem de política, então disse, olha, parece-me bem, preenchi o formulário de género. Quero saber mais sobre isso. Quando recebo o mail, é assinado pelo Carlos Guimarães Pinto e pede-me uma cota de 50 euros. E eu disse, Carlos Guimarães Pinto, mais liberdade, o nome, vamos com calma. Então não paguei a cota e achei eu que estava off, não é? Não paguei a cota, não sou membro. Depois de ser número 1 e cabeça de lista, recebo uma chamada de uma jornalista a dizer, olha, Francisco, é só para avisar que vai ser aqui um artigo que o Francisco é fundador de Mais Liberdade. E eu, como? Fundador de Mais Liberdade? Não sou. Não, está aqui na página deles, aparece o seu nome e queria confirmar que é o Francisco. E eu, não sou. Mas eu liguei para lá e eles confirmaram que era o Francisco. E eu, tá bem, então olha, dê-me só 10 minutos antes de publicar, eu vou ligar para lá para perceber o que é que se passou. Bem, ligo para lá e dizem, realmente não tem aqui nenhuma transferência da cota. Eu não cheguei a pagar e achei que não pagando não estava registado, não é? Tipo, fiquei com a newsletter e estava a receber a newsletter, mas
Era isso. Nós aqui na live vamos fazer umas coisas com mais liberdade. Mas nós fazemos com todos. Nós não discriminamos. O problema é que depois de mais liberdade tornou-se ali uma coisa estranha em que é muito contexto. Todas as afirmações que eles lançam é num contexto específico, Sim. partindo de premissas específicas. E eu não gosto desse tipo de... Ou seja, eles simplificaram ao ponto de errar até no que dizem muitas Yeah. vezes. Se tu mudares uma palavra, um sentido da palavra e aquilo já é mentira. Portanto, acho que eles usaram um bocado isso e foi aí que perderam muita gente, eu acho, do espaço até do centro e da esquerda. No início viam aquilo como promissor e depois foi só mais um, infelizmente. Agora trazendo para um tema muito interessante, que é, tu claramente tens uma melhor amiga nos debates, dentro dos número 1, tens uma melhor amiga, não é? Quer em casa dela, Já soube que sim. casa dela, salvo seja, de um lado, Já soube. num ponto de vista metafórico. Quando te convidaram daquela forma para tu saíres dos verdes, ir para outra família política na Europa, como é que tu te sentiste? Sentiste que, Francisco, se fores, vais independente para lá? Como é que isto Não, chegou? eu por acaso não. Pá, eu senti isso como uma provocação de género. Vou-te meter aqui à rasca porque realmente nós não nos diferenciamos muito cá no plano Sim. nacional. Mas em Como termos assim o Bloco de europeus, Esquerda e Livre não se diferenciam muito? para o eleitorado geral, não. Para o eleitorado que é político, percebe as diferenças. Sim, mas mas- se tu fores perguntar na rua Eu, a uma pessoa que não vota qual é a diferença entre o Bloco e o Livre, o que é que te vão dizer? Mas claramente Mas neste diferente. tipo de eleições, nas europeias, tem várias posições que Diferentes. que os diferenciam, Sim, sim, sim. É principalmente isso. mesmo na vossa relação com a Europa. É isso. E para mim era uma pergunta muito importante de distinguir, não é? Porque para mim e para o Livre precisávamos mesmo de ter uma boa resposta ali. E foi engraçado que eu só disse de género: não, nós, ambiente, direitos humanos e democracias, não prestamos vassalagem a ninguém, não temos alianças com países Não. estranhos. podias ter dito nós gostamos da Europa, vocês não. E acho que era suficiente. Aí era muito agressivo. Era muito Era muito agressivo. agressivo. Eu guardo a minha agressividade para uma pessoa também, lá nos debates. Pois. Agora diz-me uma coisa. Por falar em agressividade, sentiste medo do bugalho? Não, ele foi muito simpático. Foi? Foi. Super simpático. Aliás, todos puseram-me à vontade no primeiro debate, antes. Eu Era- senti essa... E no terceiro debate também puseram à vontade. No segundo, não. No segundo foi muito estranho, eu estava super cansado. Houve ali qualquer coisa que não estava a correr bem, claramente. Tens dormido? 5 horas, 4 horas 5 por dia. horas, isso não chega. Foi não. Olha, mas eu queria estava- aproveitar... Queria-me preparar para os debates, não é? A primeira vez tinha que entrar forte. E então estava com a pressão toda de representar 200 mil pessoas do Livre. Mais importante do que preparar para os debates em termos É dormir. de conhecimento é dormir. É verdade. E o que é que eu fiz para o último? Dormiste. Dormi. Pois. Passei o dia todo a dormir. Isto é que correu bem. É verdade, é verdade. É verdade. Francisco, eu queria, sendo que é uma nova dinâmica para ti, eu queria também um bocado o contexto da taberna também a perceber a ti como pessoa e como é que estás a viver isto e como é que foi esta progressão. Toda a dinâmica de um debate, de tu chegares à televisão, a parte de te preparares, de estares com a equipa do Livre a preparar, explica-nos um bocadinho como é que é o momento desde que tu chegas à estação até ao debate. A dinâmica de debate, podes fazer algum comentário se achares interessante e Sim. depois no final anda tudo à porrada ou são todos amigos na mesma? Olha, é muito engraçado, porque lá está, eu não tinha experiência de televisão, portanto não sabia mesmo como é que aquilo ia ser. A segunda foi na SIC, foi o primeiro debate, era com o PS e com a AD, primeira vez que o Bugalho aparece enquanto político, Marta Temido versus Bugalho, criou-se ali uma cena gigante, e ligam a dizer do género: olha, vais ter uma flash interview antes, e vais chegar e vais ter logo ali pessoas a fazer flash interview e depois uns minutos de pausa e voltas a vir para o debate. Pronto, e foi isso. E a nossa equipa preparou-se um bocadinho antes. Eu passei o dia a trabalhar sobretudo mensagens, mais sozinho. Depois reunimos ali às 6 só para fechar mensagens finais e antecipar perguntas de género: o que é que pode sair hoje? O que é que aconteceu? O que é que pode sair? Felizmente, nos 3 debates tivemos as perguntas quase certas, antecipamos tudo. Vejo a cena da SIC, entro lá para dentro, 3 câmaras, 3 jornalistas, diretores de informação, mais maquilhados do que sei lá o quê. E é muito estranho. Passares do nada, de ninguém te conhecer, para de repente és o centro das atenções, estão todos à espera que te digas alguma coisa. Mas pronto, essa flash interview estava ali meio nervoso. E aliás, até acho que há um comentador que nota isso e depois diz nas notas que eu entrei nervoso, mas depois correu bem o debate. E depois daquilo foi 5 minutos, chatearam-me bué com a cena das primárias e do Rui, imenso. Por acaso foram os únicos, foi assim os únicos que me chatearam com isso. Já no Congresso foi igual, foram os únicos que perguntaram
por isso. E depois entro, dão-nos uma salinha de preparação, isto está às 8, e eu sabia que ia entrar às 8h30 para o espaço do debate. E sinceramente aí não me preparamos, foi só falar da vida, relaxar. Aí ainda estás com a tua equipa ou já estás com os Estava com outros a minha debatentes? equipa, essa das 8 às 8h30 estava com a minha equipa, estávamos só a tentar descontrair um bocadinho, porque eu ali estava mais nervoso, mais tenso. Era o primeiro e tinha que criar uma boa impressão, o objetivo era esse. As pessoas não me conheciam E criaste. e criei. Mas as pessoas não me conheciam e eu corria o risco de, mesmo que eu venha com propostas e falo bem, se eu não intervenho, se eu não tomo participação ali, o Bugalho vai se virar para a Marta Temido, o Coutrinho vai se virar para o Bugalho e vão criar ali um triângulo em que eu não participo. Por falar em propostas, o teu plano eleitoral, o vosso plano eleitoral, onde é que está? Se não saiu hoje, há de sair este fim de semana. Ok. Porque nós tivemos o congresso Está atrasado. atrasado. No último fim. Nós temos, assim, o nosso programa já está praticamente pronto já há 2 semanas. Só que nós temos o congresso para aprovar e vieram algumas emendas. Então adicionamos essas emendas e nós ainda fazemos um trabalho de linguagem inclusiva, fazemos um trabalho de design e vamos passar para áudio. Vamos ter o programa no Spotify como tivemos nas legislativas. E pronto, e durou esta semana. Então, Espera aí, que falta a parte depois do debate. Espera, vamos para o debate. Sim. 30 minutos antes na SIC, puseram-nos no estúdio 30 minutos antes e não podíamos falar porque era do outro lado do jornal, do que estava, dos comentadores estavam do outro lado. Ou seja, seja, nós tivemos vocês estão na mesa e não podem falar? Sim, nós aparecemos literalmente 30 minutos assim, parados. Estávamos sempre a passar em imagem, parados. E aí consegui relaxar um bocadinho e depois há aquele debate. Mas eles foram muito simpáticos antes, tiramos umas fotos antes todos juntos, a tentar descontrair. Mal acaba o debate, tudo a ir embora. Quero tudo ir embora. Estava eu a curtir, não é? Também correu-me bem. Estava eu a tentar falar com o pessoal a ir embora, tudo direito embora. Dinâmica estranha, não é? Não fica nada estranho, porque eles são todos amigos, não é? Eles conhecem-se dos corredores, conhecem-se do Parlamento, conhecem-se dali também. Portanto, o que eu senti ali é que é um bocado persona de debate. Depois sais e falam normal. Isso é um bocado estranho. tu já começas a sentir uma persona a sair nos debates? Yeah. Já, não? Com o Coutrinho sabe uma persona. Com o Catrice. Com o Coutrinho eu tenho ali especial. Porque é Mas, fácil mas bater antes nele. e depois estão todos a falar bem, o Coutrinho também, não é? Sim. Super simpático. E ele mete-me muito à vontade antes e tudo isso. Ele não tem razão nenhuma de. E É eles persona são muito contra bem. persona. Persona de debate contra persona de debate. Persona de debate, ainda gosto mais de Coutrinho. Porque é fácil bater nele. Fácil bater. E ele não estava bem preparado, eu acho, nestas eleições O europeias. Coutrinho vai estar cá e eu vou ter que lhe dizer que tu disseste que era fácil bater nele. Podes dizer porque ele não tinha respostas. E deu para ver ontem, ele não conseguia dar nenhuma resposta. Era os chavões. Ontem foi com a questão das emissões carbónicas, não foi? Não é só isso, o crescimento económico. Ele falou, eu quero crescimento económico. E eu, propostas para isso. Não sai. Não Sim, sai uma proposta. Mas aí ele tem as propostas. Não, para cá tem. Cá tem Sim. redução fiscal. Ele não pode fazer redução fiscal no Parlamento Europeu. Não pode. Não tem propostas. É que eu não precisava dizer mais nada. Se foi o que eu disse, diga uma, estou à espera. Ele acho que estava mal preparado e acho que no geral as pessoas estavam mal preparadas para estas eleições europeias. Não Isso foi um dos pontos que eu no debate falei, que é, tu tinhas ali uma clara distinção nos primeiros deles terem aquela persona mais É mais a política forma. e já preparados com forma, mas que claramente dificilmente alguém iria estar mais preparado do que tu nas questões europeias e do Parlamento, etc. Porque tu andas a preparar isto há mais de um ano. Mas é verdade. E é engraçado, no primeiro debate eu saio com uma percepção totalmente diferente das notas que foram dadas, por exemplo, pelos comentadores. Eu apanho o Bugalho 2 ou 3 vezes em erros básicos sobre a Europa. E achei, o Bugalho enterrou-se. Ele faz uma proposta que já existe. Isso demonstra que não tem conhecimento do alargamento, não tem conhecimento da Sim, União mas o Europeia. Bugalho não tem conhecimento também de muita coisa. Não, mas ele estava bem preparado. Ele devia ser o que estava mais bem preparado de todos. Eu debati agora. Eu acho que Mas falhava nessa questão técnica, às vezes. para ser muito sincero, eu acho que, olhando para todos os candidatos, eu acho que o Bugalho é muito superficial no conhecimento. Acho que se começar a aprofundar em termos É técnicos, isso, foi o que ele acho fez. que ele não- tentou fazer isso e acho que ele não patinou. consegue ir muito lá patinou. mais. E eu saio desse debate a pensar, o Bugalho enterrou-se todo hoje. Yeah. E depois vejo os comentadores e é de género.
Claro, eles valorizam a forma, não é o conteúdo, não é se errou ou não. Mas se disseres com confiança, aquilo passa. Tu achas que isso pode estar relacionado com o facto de, por exemplo, as próprias pessoas também não terem muita noção de como é que as coisas funcionam? Logo, É muito é muito difícil eles perceberem que ali falhou. Porque eu acredito, por exemplo, quanto à população em geral, dificilmente sabe que essa medida do alargamento e que os países já estão incluídos, que eles saibam que isso funciona assim. Pois é isso. É difícil, é? Deixa-me só aproveitar para ler, para ler aqui algumas perguntas. Desculpem a minha voz, isto está difícil. Tendo em conta a situação da imigração, sendo ela legal ou ilegal, quais são os princípios, os principais objetivos da União Europeia para combater, tendo em conta que acaba por ser um problema na Europa? Pergunto isto porque não vejo nenhum partido falar disso com dedicação. O único partido que aborda de forma errada. Olha, há uma... Tu vais ver todos os estudos científicos que fizeram sobre migrações e dizem a mesma coisa. Se tu fechares fronteiras, o que vai acontecer é, a curto prazo, aumenta a imigração, porque as pessoas tentam entrar até fechar. A médio prazo, reduz a imigração, mas a longo prazo, mantém como estava antes de fechar as fronteiras. Porque passam a ser ilegais. E o problema é esse, é se fechar as fronteiras, tu não vais ter menos imigração, vais ter mais imigração ilegal. E tu não vais controlar quem chega, não vais saber quem é que está cá. E eu acho que isso consideramos que é tudo mais perigoso. Por outro lado, estás a dar dinheiro aos grandes grupos de guerras, aos grandes grupos de tráfico humano, estás a colocar grupos de tráfico humano a agir dentro e fora da União Europeia e a criar ligações dentro das tuas fronteiras. Portanto... Francisco, eu percebo isso tudo, mas repara uma coisa. Claramente, nós estamos naquela cena do feeling versus dados. Sim, é isso. O que as pessoas sentem é uma coisa diferente do que os dados nos dizem. Mas o que as pessoas sentem também é alimentado pelo que ouvem. Eu posso, o que as pessoas sentem não me interessa. É verdade, é um mas facto, interessa, mas interessa. Tu és político, interessa-te. A mim não me interessa como analista de dados, sim. porque a mim os dados são um absoluto, não é? Agora, assim, as pessoas sentem a narrativa que lhes empurram para cima, não é? Agora, a grande questão é, para mim, eu acho que a questão deve ser, novamente, isto aqui é a minha visão das coisas. Eu acho que nós devemos estar a discutir como fazer a inserção social destas pessoas, como diluí-las na nossa cultura. Acho que mais do que medidas de imigração, nós devemos estar a discutir quais são as medidas para criar integração. Para a integração. Que medidas têm implementadas para a integração? Mas isso é uma parte nacional, não é uma parte europeia. Não, mas a europeia tem que ter medidas de integração. Não, tem que ter, pode apoiar a integração. Não, repara numa coisa. Diz-me até que ponto é que, primeiro, Itália não vai aguentar os refugiados todos, nem nenhum país do Mediterrâneo vai aguentar os refugiados todos. Os refugiados têm que ser distribuídos. Tem que existir uma política de integração comum, base, nem que seja uma diretiva ou algo do género. É o Pacto para as Migrações, mas não cumpriste. Pronto. Porque tu podes pagar para não receber. Claro, mas está aí a minha questão. Eu acho que quando nós estamos a falar disto, são estas medidas. Mas isso tu não vais conseguir, infelizmente, porque não há solidariedade europeia para isso ainda. E tu viste este Pacto das Migrações, que foi negociado durante 10 anos, desde o problema do Mediterrâneo a partir de 2011, foi negociado até agora e chegou-se a um pacto horrível. O pacto é mau. E tu viste no debate, estava a AD a dizer que era mau, o PS a dizer que era mau, a IEL a dizer que era mau. Votaram todos a favor. Ou seja, eles consideram que preferem este, não é? Que sim. Podes deter crianças. Que alguma coisa seja feita. Pois, podes deter crianças, podes parar famílias, e eles acham que isso é parte da inclusão. E tu não podes fazer isso. Tu tens várias maneiras para fazer esta inclusão. Uma regra base, não separar famílias e comunidades. Tu sabes que uma comunidade está ali e tens uma pessoa a chegar que pertence àquela comunidade, devias poder reencaminhá-la para lá. Mas como é que tu fazes? Certo. Mas de uma forma prática. Como é que isso muito acontece? mais complexo do que a forma prática. Na forma prática tens de ter, nas fronteiras, tens de ter fronteiras fortes, tens de ter alguém burocraticamente apto a nas fronteiras tratar desse assunto e a redirecionar para o país certo, na altura. Okay. E dentro desse país certo, tu tens de ter zonas, tens de ter comunidades identificadas, já estão bem integradas, para acolher essas pessoas. Isso seria o ideal. O problema é quando tens novas comunidades a virem, onde é que as metes? Certo, mas isso tem muitas camadas diferentes. Claro, por isso é que são políticas muito mais difíceis de desenhar. Então a minha questão é... E que dependem sempre das comunidades locais. Certo, mas olhando para vai ao nível da Câmara Municipal. Claro, mas olhando para a realidade europeia, nós olhamos para a realidade europeia e nós vemos a divisão que existe. E o que é que as pessoas... Como é que as pessoas estão... Isso, por muito que nós queiramos falar numa verdadeira integração, por muito que nós queiramos impor essa integração, nós temos... Não dá para impor integração.
cá está. Então a minha questão é: nós temos condições sociais para ter essa visão, ou nós primeiro temos que de alguma forma modificar? É narrativa. É narrativa que tem que passar também nas redes sociais, na televisão. Tu tiveste. As pessoas não se lembram disso porque não consideraram que eram refugiados ou que Sim. eram perigosos. Tu tiveste 6 milhões de ucranianos a entrar na Europa em 2 meses. Tu viste esse problema com a imigração? Não viste? Foram 6 milhões, nunca aconteceu na história. Quer dizer, já aconteceu, mas União Europeia recente. Tiveste 6 milhões de pessoas a mobilizarem-se na Europa. Não houve nem uma manifestação contra. É uma questão de percepção de segurança. Certo. Mas Ainda então- hoje, a maior parte dos pedidos feitos para entrar na Europa, o primeiro pedido é da Ucrânia, o segundo é da Bielorrússia. Nem sequer é fora da Europa. Sim, Ou seja, é uma questão de percepção das pessoas. certo. De Os acharem- pedidos, a maior parte das pessoas que entra, Não, é legal, a maior parte é legal. Sim. Legal. sim, mas há uma grande parte no Mediterrâneo de imigração Mas nem que não são a documentos- maioria. certo, mas Percebes? que nem documentos. Imagina, Mas claro que não vão ter documentos, não é? Elas vêm de sítios, elas largam tudo, largam claro, família, claro, e eu não estou a dizer- casas, comunidades que estão mais ou menos confortáveis ou não, às vezes, para vir em busca de algo que acreditam, que é a democracia, que é a liberdade, que é tudo isso. E eu não estou a discutir isso, percebes? Mas a minha questão é, alguma coisa tem que ser feita. E já todos concordamos Sim. que alguma coisa tem que mudar, Uhum. não é? Nem que seja o feeling, ok? Sim, mas eu acho que é É- isso, é uma questão de narrativa, não é uma questão, às vezes, políticas públicas. Mas então como é que essa narrativa muda? Tinha que haver, dentro do espaço democrático, primeiro, pessoas capazes de reconhecer que isso podia ser uma narrativa, que ainda não estamos nessa fase. Nós sabemos que falar mal dos imigrantes dá votos. E, portanto, quer haja dados, quer não haja dados, o que interessa é associar imigrantes à insegurança. Como aconteceu, o Passos Coelho fez isso, fez essa jogada de imigrantes igual a menos segurança. E enquanto tivermos políticos a validar essa narrativa, Sim, vai haver esse sentimento a crescer nas pessoas. E é como tu dizes, nenhum dos dados mostram isso. Nenhum dos dados. tu quando olhas para o espectro político Uhum. neste momento, não está fácil. Quando olhas para o espectro político neste momento, principalmente olhando para a tua direita, Uhum. não é? O Partido Socialista, Sim. o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega, tu vês, e agora quanto mais à direita provavelmente mais se Uhum. acentua, tu vês um interesse numa narrativa anti-imigração, e essa anti-imigração o que é que representa na Europa? Ou seja, imagina, qual é o interesse? Porque repara, no final do dia eu acho que é impossível, e o André Ventura também não Uhum. diz que é contra a imigração. Cuidado. O André Sim, Ven- não, o mas André isso já é Ventura uma contra vitória. uma imigração específica. Mas isso já é uma vitória da narrativa que nós Claro. tentamos criar. Agora imigrar já não é mau. Eles já dizem isso. A imigração não é má. Já houve um. Sim. Já melhorou um bocadinho a narrativa. Continuam a dizer é que há muita gente que vem para cá que não tem condições, Sim. que vem à procura de algo melhor e que já mudou o discurso. Já Sim. não é para nos tirar empregos, porque já sabem que isso não é verdade. Já mudou essa narrativa da imigração é má e que nos roubam os empregos. Mas há outra narrativa que é da segurança. As pessoas vêm para cá, que é sobretudo homens e que vêm trazer pouca segurança. E essa também, não há nada que sustente isso, não é? Infelizmente, para eles. E é isso. E estamos aqui um bocado de feeling. É de feeling. E não vai haver uma política pública que mude o feeling. Yeah. Pode haver projetos de integração locais, e é o que acontece no Fundão. Tu vais ao Fundão e o Fundão vai abrir pela primeira vez salas de aula e escolas. Porque está a crescer a população e porque a população local gostou de toda a comunidade migrante que lá vive e adaptaram-se bem e agora estão a crescer em população e em serviços e em Sim. empresas. Tens um caso como o Fundão, mas esse não convém passar, não é? Sim. Agora tem que haver um investimento também das câmaras para isso. Houve um investimento das câmaras de projetos de inclusão, de aulas de português, de tentar explicar à população local que é bom termos pessoas diversas, que não vai existir em todas as câmaras e que nem todas as pessoas querem dar esse passo, não é? Agora, o que eu acho que há espaço para tudo, não é? Nós temos claramente aqui espaço na Europa para ter mais pessoas, precisamos no nosso interior de desenvolvimento e de pessoas. E eu acho que é um bocado isso. Eu há pouco tempo eu disse isso e volto a repetir. Portugal precisa de 11, 12 milhões de pessoas Pois? para continuar a crescer. Sim. Precisa. Sim. Ou seja, se nós somos 8 milhões de portugueses, Uhum. nós temos que ter no mínimo 3, 4 milhões de imigrantes. É uma matemática simples.
não é? Quer dizer, se eu tenho um projeto na minha software house para 10 programadores e só tenho 6, epá, eu preciso de mais 4, não é? Tenho que ir buscá-los a algum lado. E se não tiver no mercado português, onde é que eu vou buscá-los? Buscá-los lá Sim, fora. sim. Isto é matemática simples. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem que no fundo Porque não é uma questão racional. o país não é uma questão o racional. país é como uma empresa gigante, de alguma forma. É uma questão emocional. É a questão da segurança, que é das coisas que as pessoas mais sentem medo. É sentir-se inseguros. Claro. E as pessoas sentem-se inseguros. Fizeram essa associação e é muito difícil. Mas de- atenção, Portugal ainda é dos países mais Seguros do mundo. seguros do mundo. Atenção, Pois é e a minha isso. voz agora parecia que estava a voltar. Do nada a minha voz parece que estava a voltar. Mas Portugal continua a ser dos países Continua a mais ser- seguros do mundo. Pois, portanto, se nós temos essa percepção aqui, nem Yeah. quero imaginar noutros países, não é? Lá no Brasil, com níveis de insegurança que não podes andar com um telemóvel na rua, não sei como é que os portugueses viviam lá. E eu vou agora aproveitar para dizer ao chat que podem fazer perguntas. E eu gostava de viver durante 5 minutos dentro da cabeça de Francisco para conseguir entender a forma dele pensar. Ó Speed, e eu gostava que tu soubesses jogar Counter-Strike também. Mas não se pode ter tudo na vida. Deixa-me saber uma coisa. A minha forma de pensar são pessoas que têm problemas e para estar a vir para a Europa e estar a meter-se num barco com 20 pessoas, num barco de 5, 20 pessoas e que sabem que provavelmente vão morrer no Mediterrâneo, é porque têm que ter uma boa razão para fazer isso, digo eu. Claro, mas isso eu acho que ninguém entende. Eu acho que ninguém entende e acho que a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia Do da que é maneira- passar aquele... Mas atenção, mas nem nós que Nem falamos. nós. Que, Não fazemos atenção, ideia. e eu leio imenso sobre isso, vejo imensas coisas, obrigo muitas vezes a ver coisas que sabes que em circunstâncias normais não queria ver, porque me deprime, mas só para tentar perceber o feeling, e é impossível impossível, porque é. é multiplicado por uma quantidade gigantesca. Agora, algumas questões. Tem aqui uma questão interessante que eu gostava de fazer, onde é que está? Eu posso ir enchendo chouriços enquanto Eu acho que tu não és muito realista, Não. diz ali o Spez. Mas realismo em termos de quê? Em termos de Eu que tenho que aceitar a realidade de que estas pessoas estão a morrer e que não posso fazer nada? É isso que eu tenho que aceitar a realidade? Eu não aceito essa realidade. Eu acho que nós podemos fazer mais, como fizemos no caso ucraniano. Eu tive muito gosto em que nós consigamos receber 400 mil ucranianos durante a guerra. É isso. deixa-me só. Há aqui um ponto que tu também, agora mudando um bocadinho de assunto enquanto o Zé está ali a escolher, que tu foste chamando a atenção de que há várias diferenças entre as propostas de cada um dos partidos e a família que eles vão integrar no Parlamento Europeu. Isso foi visível durante os teus debates, aconteceu em algumas situações, por exemplo, no Pacto das Migrações, em que toda a gente falava um bocadinho mal, mas depois todos votaram a favor. No teu caso, a relação entre o LIVRE e os verdes europeus estão totalmente alinhados? Há alguns pontos em que não concordem assim tanto? Fala-nos um bocadinho dessa relação entre LIVRE e verdes europeus. É engraçado, porque os verdes são um bocadinho... Os verdes europeus são diversos. Nós vamos para aí desde o centro-esquerda na Alemanha até... Se calhar, não diria extrema-esquerda, mas esquerda radical, vá. Nomeadamente na Holanda e assim que somos mais vocais. O LIVRE diria que estaria mais à esquerda do centro, dentro dos verdes, um bocadinho mais à esquerda, mas praticamente 99% bate certo com o nosso programa. Nós somos se calhar um bocadinho menos vocais ainda na cena do tax the rich, no taxar os ricos, na qual luta de classes em que os ricos são todos maus. Nós não temos tanto esse discurso, ou não simplificamos tanto esse discurso, e que alguns grupos dos verdes fazem. Mas os grupos dos verdes, como são muito heterogéneos, eles baseiam-se mesmo nos 3 princípios, que é a proteção do ambiente, proteção de direitos humanos e proteção da democracia. E os verdes têm muitos partidos lá dentro que têm coligações com governos de direita. Sim, o do Partido dos Verdes, dos alemães, Sim, os alemães, já tiveram. Mas é engraçado porque são todos coerentes, ou seja, dentro destes princípios são todos coerentes, e é isso que eu não encontrei mais nenhum grupo partidário na Europa, porque os outros fazem ali uma política de neste contexto se calhar já vou mudar a minha opinião. Nos verdes sabes sempre em que é que vão votar, é pelo ambiente, pelo direito, se cumprir direitos humanos, cumprir direitos ambientais e cumprir direitos democráticos, está ótimo. Qualquer falha neste sentido vais ter logo uma pessoa dos verdes a mandar vir. E isso com acordos comerciais com a China, com o Brasil, com a Rússia,
somos sempre muito vocais porque não temos ligações nenhumas, não é? Não somos como o PCP, se calhar, que teve ali tremido na situação da Ucrânia, não é? Os verdes nisso não têm ligações a nada que os tenha que os meta um bocadinho mais receosos do que têm para dizer. Só há um caso, e que até foi a Catarina Martins que levantou na quarta-feira, que é os verdes alemães não são vocais na questão da defesa da Palestina. Sim. Mas a situação alemã é toda assim, até a esquerda alemã também não é Sim. vocal na defesa da Palestina. E tem a ver também com o passado histórico, com tudo isso da Segunda Guerra. Diz-me só uma coisa. Tu pertences a alguma cabala maçónica para tomar conta do mundo? Claro. Ok. Não, era só Claro. Era só Não é assim que se chega aqui? Não. Acham que Não. um jovem de 29 anos ia assim Não, para cabeça de lista sem ter ligações É só maçónicas? porque Tu tens noção que agora tens muito mais gente a olhar para o que tu dizes e que Pois tu é, estás pois num é, podcast em canto, Estou a brincar, estavas à vontade. alegadamente estou a brincar, não sei como é que se faz neste sentido agora. Não. Alegadamente, isto foi tudo Agora tu tens de alegadamente, ter foi muito tudo mais irónico. cuidado, Não, Francisco. a vantagem disto ser na Twitch é que isto é um ambiente muito controlado. Aliás, Pois. tu achas que o Libre ganha aqui? Era E eu um vou ambiente muito controlado. E eu vou perguntar ao chato, se vocês votassem em algum partido, que partido é que vocês votavam? E tu já vais ver. Eles votam todos num partido que nem sequer existe. Queres ver? Repara, chato, em que partido é que vocês votariam? Escrevam aí no chat. Não tenham medo, pessoal. Podem escrever. Escreva o verdadeiro. Estás a ver? Exatamente. Estás a ver? Toda a gente vota no Isso é PLC. que é? Pois. Partido Percebes? Liberal Central? É Partido Liberal de Centro. Entendes? Vocês gostam de centro? E não, isto é o partido que eu disse que ia criar. Partido Liberal de Centro. Quantos aqui é que votam no Chega? Não, olha, essas perguntas. Não te metas Não é para por limpar o caminhos chat? apertados, Não é para Francisco. Não é para limpar o chat? Não, mas quantos aqui é que estas pessoas E eu vou-te ser que eu sincero. não sei. E eu vou-te ser sincero. E eu Tu queres Estou ser muito- de centro? eu quero ser, eu sou de centro. Eu sou centrista. Eu sou em grande parte liberal em termos económicos. Não tão liberal quanto a iniciativa liberal, mas ligeiramente mais. Imagina, eu no final do dia sou social-democrata. No core que Ou eu. seja, de esquerda, bloco de esquerda. Não, O bloco de esquerda é social-democrata. social-democrata. Certo, mas social-democrata com a política económica mais à direita. Isto porque, por exemplo, tive uma discussão grande com o meu chat quando falaste em taxar as máquinas Uhum. e foi o fim do mundo. E tu és a favor ou contra? Eu sou completamente a favor. Pois. Sim, mas eu sou a favor por uma razão óbvia. Porque se tu tens uma pessoa a trabalhar numa máquina, E desaparece? não, e estão 10 pessoas a trabalhar numa máquina, pagas 3.000 euros a cada pessoa, quer dizer que são 30.000 euros. Né? Despedes as 10 pessoas. A máquina trabalha sozinha, Uhum. taxas 10.000 euros a máquina. Ele vai ganhar 20.000 euros na mesma. Exato. É isso. E toda a gente ficou, pois, essa matemática. Claro, Sabes quem é que me então disse aquele isso que também? vai ganhar os 30.000 seguidos, então são 10 pessoas para o desemprego, e o Estado não tem uma obrigação de poder apoiá-las de alguma forma. Por isso é que eu digo que no final do dia sou social-democrata. Mas não é diferente automação e transição energética, por exemplo. Porque a transição energética vai dar emprego. Não precisas de fazer essa taxa extra ou Sim. sobre os trabalhos nos combustíveis fósseis. Mas na automação tu vais mesmo perder o emprego, que é uma coisa completamente diferente. Depois vais. Um, E não é igual a minha voz de vez em quando volta. E não é igual. O pessoal fala, na Revolução Industrial também foi. Não do é cavalo." igual, porque tu do ganhas cavalo. trabalhos. Não é? Não. Ganhas Aliás, novos trabalhos. tu tens uma cena diferente. No SP500, até 1990, demorava tipo 70 e tal anos a uma empresa nova a aparecer. Depois do boom, até 2000. Yeah. Depois do boom, 7 anos, aparecem empresas novas. Quer dizer que o crescimento está exponencial. Quer dizer que as coisas são completamente diferentes. E mesmo a inteligência artificial está com uma realidade completamente diferente. E o pessoal não entende isso. O pessoal gosta de ir buscar estes paralelismos só porque lhes dá jeito na narrativa. Quando nenhum dado É isso, aponta para não, é isso. diferente, é uma situação diferente. É mesmo perda e que não vai ser substituído por nada. Enquanto na transição energética tu vais ganhar empregos. Ou seja, vai ser substituído Claro, por outros empregos. claro. Eu ia dizer alguma coisa, mas já não me lembro. Agora, deixa-me só fazer daqui uma pergunta que é, Diz-me. tu claramente tens umas divergências fortes com o Chega, não é? Tenho. Tu tiveste a tua discussão com o Tanger Correia. Eu vou ter aqui o Tanger Correia, ok? Atenção, deixa-me dar Eu vou ter um frente a frente esta semana com o o Tanger, Tanger, boa. no Observador. E eu respeito a carreira do Tanger Correia como diplomata, acho que ele tem uma carreira longa. Não te rias, mas Aqui minha- posso-me rir, não tenho ninguém a minha questão questionar-me. para ti é: achas que o Tanger Correia é mais moderado do que o André Ventura? Qual é o teu feeling dele? Eu confesso que E fui vou-te apanhado de perguntar o surpresa. feeling de todos. Sim. Confesso que apanhei alguma surpresa quando ele defende a Ucrânia
no debate de quarta, Sim. e chama o Trump, como é que ele disse? Não é fiável ou não é... Sim. O que são Confesso- duas verdades. O que são duas verdades. E aliás, o Carlos Daniel pergunta-lhe: isso não é um bocadinho de esquerda? Ao que ele diz: não. E ele, numa entrevista agora à TSF, diz que está mais à direita do André Ventura, que é mais conservador. O André Ventura também quer buscar os lucros dos bancos. Ele está muito à esquerda. Pois, não sei o que é que ele Tanger considera. Opá, não sei, eu acho é que ou ele está no partido errado ou está com uma mensagem errada para o eleitorado dele. Das duas, uma. E ele não sabe para que grupo político é que vai, não é? Ele defende a Ucrânia e o grupo todo defende a Rússia. Portanto, Sim, mas... Está bem, mas ele tem as visões dele, não é? Ele se calhar vai trabalhar dentro do mas grupo. tu não estás a representar-te a ti, eu não me estou a representar a mim, enquanto cabeça de lista do LIVRE. Claro, estás a representar os verdes. Estou a representar o LIVRE e os verdes. Claro, mas... E ele não está a representar o Chega nem a ID. Sim, mas se calhar ele vai para lá para tentar mudar aquilo por dentro. Se calhar o Tanger Correia é ótimo para o grupo político da Europa. Não, o que eu acho que vai acontecer é que ele não vai integrar sequer o ID. Não? Não. Acho que ele vai como independente? Como independente, ou depois vai tentar os conservadores. É diplomata. Ele disse: não sou político, sou diplomata. Vou para lá para mostrar às pessoas o que é que se faz no Parlamento Europeu. Foi isso são Mas as havendo propostas esse dele. acordo, ou melhor, havendo pelo menos essa perspectiva do Chega entrar na família do ID, e está aqui malta a dizer que a Meloni defende a Ucrânia, mas a Meloni não é do ID, a Meloni Não, é é do dos SR, é conservadores. presidente do Yeah. SR, dos conservadores. Sim. Por isso essa informação está errada. Ele tendo este acordo, ou pelo menos esta perspectiva cá à partida, e isto é uma coisa oficial, tipo, ele quando ganha tem que ir para o ID ou depois já há essa hipótese de se escolher e de se adaptar? O Chega já está inscrito no ID, já faz parte do ID. Nunca aconteceu, acho eu, tu seres eleito por um grupo e depois trocares logo. Há pessoas que trocam a meio depois de perceber. O que ele disse numa entrevista foi que ele depois ia ver. Ou seja, o eleitorado nem sequer sabe para onde é que ele vai. Mas Isso é que é estranho. contando que eles vão à partida todas as sondagens Contanto que apontam a eles eleger vão mais se estar do que mal. um, Vão se estar um- mal porque têm posições diferentes do grupo dele. É isso que eu estou a dizer. É que eu não percebo o que é que o Tanger está a dizer. Eu Não vou ter para percebo. o Tanger e vou-lhe perguntar. Pergunta-lhe, porque eu pergunto-lhe antes. Tu perguntas antes. Depois vou ter um frente a frente esta semana. esta semana, yeah. Bom, se calhar o Tanger Correia está a ver isto. E pronto, então que prepara a resposta, caramba. Agora, uma coisa... alguém está a dizer isso é mentira, Francisco? E o Francisco, que é? estás a Tens partilhar que falsa dizer. informação. O que é? Tens que esperar. Eu não dei nenhuma falsa informação, isto foi tudo palavras do Tanger. Eu Deixa-me não- só ler não aqui coloquei este nada. comentário. Eles estavam a falar mesmo da Meloni, Espera. eles deviam estar a confundir e achar que ele ia para os conservadores, para o SR. Não, Chega Pois. está Yeah. Não, para ir chega a para o estar na ID. ideia. Sim. Identity and Democracy. Yeah. Sabem quem é que está no SR? Ou quem é que ia para o SR? Ok. O Partido Monárquico. Está na AD. E ninguém fala disso. Francisco, mas está alguém, está alguém do Partido Monárquico na lista da AD. Terei. Por acaso acho que não. Mas há uma coligação em que membros dos conservadores estão na AD, portanto. Está bem, ok. Mesmo pela regra da maioria, Tá bem. E tu no há uns PP, anos- no e PPE tu tens há uns o- anos tinhas a Joacine e não me estás a ver aqui eu aí levantar. A Joacine também não está a mas concorrer. faz parte. Esta coligação tem um partido Pronto, a monárquico. Joacine também fez parte. Pronto, mas estava Mas a eu não representar o acho, LIVRE. eu não acho que o Partido O Chega Monárquico... está, o ADN está onde? O ADN também deve estar no ID. O Provavelmente. ADN faz sentido Não estar sei, no ID. não sei se há O proposta Chega está ao oficial, lado da mas- Ucrânia. Pois, por isso é que eu estou a dizer que estão errados. Não, estão certos do meu ponto de vista, devemos defender a Ucrânia. Estão Claro. errados do ponto de vista que não estão a ser coerentes com o que defendem. Porque E- se são amigos do Salvini e estão no grupo do Salvini e da Le Pen, são todos putinistas, portanto. E o Tanger já assumiu ser putinista. Por isso é que eu não percebo como é que ele antes era putinista, agora já defende a Ucrânia e não entendo. como Mas é que- ele desafiou o como é que Quando é Putin, que o ele Tanger- desafiou o Putin para um combate. Quando é que o Tanger... Ele é que não respondeu. Foi quando me coloca no Twitter a dizer que não foi uma invasão, foi um ataque, como o Putin dizia, Uma ocupação. uma Não, uma operação militar uma especial. operação militar especial. Oh, Não vi esse tweet, mas a isso aí- frase do Putin era essa. Mas Era. isso aí deve ser por ele ser diplomata. E na altura se calhar estava em funções e não queria criar atrito. Mas- Isso aí. Não, porque toda a gente condenou, na altura, a invasão. Até os nossos diplomatas. E ele disse que isto não era uma invasão, que era uma operação militar especial. Ele usou exatamente o que o Putin usou, não é? Deixa-me só ler aqui este comentário que já puseram Uhum. algumas vezes. O crime aumentou à cidade. Em 2022 a criminalidade foi a maior desde há 10 anos. E também há uma diretiva superior para o Observatório Manda-me esses dados. de Segurança Interna. Manda-me esse relatório.
para não Nunca vi haver esse relatório. categorização e saber se comete crimes é juntar um mais um. Eu confesso que já vi alguns destes relatórios e a criminalidade, acho que não há nenhum em que mostra que a criminalidade é maior. Também desde há nunca 10 vi. anos. Eu nunca vi Mas esse aumento de independentemente das criminalidade. coisas, a criminalidade aumentou comparativamente aos últimos anos. Por causa de Covid, que tiveste menos crime durante Sim. Covid. Sim, é isso. E tu dizes que há uma norma que para não haver a categorização para saber de quem comete crimes, no máximo o que tu podes dizer é que não sabes a categorização. Dizeres que juntas um mais um e de repente associas essa criminalidade ao aumento de imigração é extrapolar muito a argumentação. Sim. No máximo o que tu podes dizer é que não tens dados para afirmar isso. Agora, juntar um mais um e chegar à conclusão que estavas a tirar também não me parece correto. Olha, e ele disse, usou ou fez um repost. Não é... Não, usou, foi o mesmo tweet dele. Isso estava a circular na altura quando ele foi anunciado. Ok. Ele, não foi só um, ele fez vários tweets na altura, ou seja, havia mais coisas, não foi isolado. Ok. Aliás, ele foi confrontado com isso logo na primeira entrevista. Ok. Ao Observador, acho eu. Agora, só há aqui outra questão que é, podes perguntar o seguinte, Francisco, podes explicar melhor como pretendes aumentar o salário mínimo a tentar assemelhar-se ao de Espanha, conforme falaste no debate? É mais um debate Deixa-me nacional, mas- completar essa questão. Tu falaste, e acho que é importante falar disso, que foi pelo menos um dos pontos que me ficou mais no ouvido do debate de ontem, relacionado com o salário mínimo europeu. Uhum. Tem aqui várias nuances. Fala-nos um bocadinho da proposta, porque a maior parte das pessoas não conhece a proposta, porque tu, mesmo sendo um salário mínimo europeu, tu dizes que ele não tem que ser igual em todos os países. Não, então não, no não que é é. que se baseia o salário mínimo? E depois uma questão que me ficou no ouvido, que é porque é que tu fazes essa associação do nosso ao de Espanha? Eu não estou a par da norma, estou mesmo a perguntar também para eu sim, ficar sim. informado. Sim. Explica um bocadinho, fala um Então- bocadinho da norma e essas ligações. Então essa norma do salário mínimo foi aprovada agora no último mandato, que é no fundo há países na União Europeia que não têm salário mínimo. Sobretudo as que vêm de leste e esses países não têm salário mínimo. E então achou-se que era por bem criar para proteger também os trabalhadores desses países um salário mínimo europeu, que foi aprovado pela larga maioria dos deputados, foi desde a esquerda até ao centro-direita, que basicamente estabelece uma fórmula que é baseada no salário médio desse país, em que o salário mínimo tem que ser X% do salário médio. E depois, comparando essa forma, tu consegues ter salários mínimos diferentes em cada país, mas de acordo com as realidades. E supostamente esse salário mínimo tem que ser digno para toda a gente, tem que permitir às pessoas viver sem ter que ter mais do que um trabalho. Bom, porque é que eu falei do de Espanha? Porque o que acontece em Portugal é que a nossa economia é muito comparável à de Espanha nos últimos anos e o salário mínimo, o nosso salário mínimo não acompanhou o crescimento do salário mínimo de Espanha. E então, por isso é que nós falamos, e nós enquanto LIVRE, falamos muito nós precisamos de voltar a ter um salário mínimo como Espanha, ou seja, mais adequado à economia que temos. Temos um salário mínimo ainda muito baixo face à nossa economia. E por isso é que falamos dos 80%, que era há 2 décadas o que tínhamos, e agora estamos nos 70% mais ou menos. Ou seja, perdemos... isto o que é que cria? Isto em termos económicos o que é que cria? Passa a ideia que Portugal é um país de salários baixos e portanto metes aqui fábricas com trabalhadores a receber o salário mínimo, e que Espanha, quando queres alguma coisa com tecnologia, com conhecimento, vais a Espanha porque tem uma economia mais desenvolvida. E achamos que o salário mínimo também potencia esse diagnóstico de países. Se tiveres um país na União Europeia que tem muito baixos salários, vais meter as fábricas todas lá porque fica-te muito mais barato teres muitos trabalhadores a receber o salário mínimo aí. Então a indicação de que o salário mínimo europeu deve vir da média do salário, ou melhor, de uma percentagem do salário médio, é o que vem da Europa. A proposta de associar ao de Espanha, essa é do LIVRE. Essa é do LIVRE, sim, essa é do LIVRE. Este salário mínimo europeu era mesmo para a Europa. O LIVRE tem a proposta cá, a nível nacional, de ser sempre, não é de ser sempre, mas de ir acompanhando o espanhol ou aproximando-se do espanhol. Por causa dessa diferença Por causa que desta entretanto se diferença, criou. que causa uma Ok. diferença a nível até de investimento. Deixem-me dizer, eu não quero entrar, porque estou sem voz, não me posso irritar. Vamos tentar não irritar aqui com o chat. É a terceira ou quarta vez que vocês dizem que a nossa imigração é não qualificada. Meus caros, ponto 1. Isso é A mentira. cartada do Eduardo. Ponto 1. Isso é mentira. Eu não vou falar do meu sócio, mas isso é mentira. Ok? Nós temos muita imigração altamente qualificada a entrar em Portugal. Ponto 1. Ponto 2. Vocês falam de imigração não qualificada. Pois eu posso-vos garantir que nós, em Portugal, tivemos durante imenso tempo. Aliás,
E eu continuo a dizer que se nós ou temos, ou melhor, a imigração não qualificada que tu chamas, não qualificada, muitas vezes é a nossa percepção não qualificada. Ok? Porque eu acho que isto aqui é algo que o pessoal ainda não entendeu. E há pouco tempo. E tu também tens muita imigração não qualificada de Portugal para fora, não é? Claro que tens, muita mesmo. E Qualificada de Portugal para fora. Sim. E temos um problema grave na imigração qualificada de Portugal para fora, que já sabemos, mas é por causa da competição lá fora. Vivemos num mundo globalizado e é difícil muitas vezes competir com outros países e outras realidades. A verdade é essa, eu nunca vou conseguir pagar a programadores como a empresa alemã paga a programadores. Claro. É relativamente simples, não é? A não ser que a EDP, as Galpes e as grandes empresas decidam não é, começar a pagar tanto como as empresas alemãs também pagam por serviços. Portanto, acho que isto aqui também estamos a falar da realidade do país. Mas independentemente das coisas, nós temos que olhar para isto numa perspectiva de imigração no seu todo é sempre positiva quando uma taxa de natalidade está baixa. Nós não podemos ter sobrepopulação num local, porque aí não existe uma infraestrutura, etc., pode trazer problemas graves. Certo? Agora, nós, quando olhamos para esta imigração para Portugal é ótima, porque nós não tínhamos, o pessoal se esquece disso. Sem esta imigração, nós não tínhamos canalizadores, nós não tínhamos eletricistas, nós não tínhamos... Por acaso ele veio esses dados, eu tenho aí esses dados para o debate. Mas nós não tínhamos. 12% das pessoas que trabalham tipo em clean workers e tudo, é tudo imigrantes. Claro que é, porque nós não temos. Nós não temos essas pessoas. Nós não queremos trabalhar nesses sítios. Isso. Nós vivemos uma geração, eu gostava que alguém fizesse este estudo, nós vivemos numa geração onde os nossos pais diziam que nós tínhamos todos de tirar um curso superior. Tínhamos que ir para a universidade. Falava-se em curso profissional e, oh meu Deus, um curso profissional. Um curso profissional era inferior a um curso superior. Quando hoje em dia, a maior parte, olha, eu tenho um amigo meu... Os canalizadores ganham mais que eu enquanto... Com doutoramento, portanto. E é isto que o pessoal nós somos um país de licenciados, altamente qualificados, e armarmos a última bolacha do pacote. Quando na realidade... olha, o exemplo da Alemanha. A Alemanha é um país muito mais equilibrado nisso. E aposta no profissional. Porque aposta muito mais no profissional. E nós queríamos ter per capita um país com mais licenciados. Eu acho que nós estamos a apanhar isso também muito por tabela. Mas, portanto, isso sem dizer que imigração não qualificada ou qualificada, isso diz absolutamente nada, porque Portugal está a beneficiar, tanto quem descolou mais para a segurança social acabou por ser os imigrantes. Sim. Portanto, os números apontam para uma clara vantagem na imigração em Portugal. Deixa-me só terminar aqui esta parte do salário mínimo europeu. Estavas a falar então dessa medida e nós tivemos um grande soundbite durante as legislativas, que é o aumenta-se o salário mínimo aumentando-se, pela parte do Paulo Raimundo do PCP. O problema dos salários são os salários. E a questão é, associada a isso, apenas... para continuar a perceber um bocadinho da medida para quem não está a par, porque pelo menos eu falo por mim, até isso ser chamado a debate eu nunca não estava a par, e eu até me considero uma pessoa informada. Há algumas normas para estipular Portugal... isso, para estimular isso, para... Não percebi como é que tu decides, ou como é que tu decides que um país tenha que te subir um salário, porque no nosso caso o salário médio está muito próximo do mínimo, infelizmente. Sim. Mas há países em que há uma diferença muito grande. Como é que tu fazes para que esses países... Isso é uma diretiva? É mesmo uma regra? É uma regra. E como é que tu fazes isso? Como é que tu sobes o salário mínimo só por si? Só dizer uma coisa. Isto é o mínimo do salário mínimo que tens de ter nesse país. Ou seja, por exemplo, Pode ser maior. É isso. No caso português, ainda, essa diretiva diz que é mais baixo. Okay. Ou seja, nós temos maior do que essa diretiva. Portanto, não tens que subir nem manter, e até podias descer tecnicamente pelas regras da União Europeia. Há países que não tinham, mas o problema é, isto foi sobretudo para países que não tinham. O que é que existia? Fábricas e tudo, trabalhadores não qualificados, baixavas o preço ali até ao tutano do trabalhador e então não tinhas uma vida digna. Supostamente o salário mínimo tem que te dar uma vida digna. É essa a definição do salário mínimo. Conhece algum caso em que tenha sido ao contrário, em que o salário mínimo que eles fizeram a proposta é superior ao salário mínimo que existia lá? Portugal? Que os tenha obrigado... Não, nesse caso... ao contrário. Ao contrário. Que os obrigou a subir? Não tenho esses dados, não sei. Okay. Não sei mesmo. Para agora que íamos-te apanhar a dizer uma mentira. Não, eu não minto. Ao contrário. As pessoas pensam, eu não minto, eu quando não sei, não sei. Há cantões na Suíça que não têm salário mínimo. Sim, não... A Suécia não tem, a Dinamarca não tem salário mínimo e aliás votaram contra esta diretiva. Mas eles têm grandes acordos entre sindicatos e os sindicatos lá funcionam. Os sindicatos lá negociam e conseguem coisas, não é? Olha, nós aqui não temos essa cultura. Pois, mas olha que se fosse se a iniciativa liberal fosse liberal em toda a linha,
também era contra o salário mínimo. Eles queriam um salário mínimo municipal, acho eu. Ok. Mas depois tiraram essa proposta. Tinham, E assim, eu uma gosto coisa. da ideia de não ter salário Mas sabes que mínimo. A competição e se os sindicatos a funcionassem. Iniciativa Liberal tem no seu programa, disse o Coutrinho ontem, não sei se é verdade, o reforço da contratação coletiva. Não sei se isto é verdade, ele disse que tinha. Ele disse ao João Oliveira que ele estava mal preparado porque no programa deles tinha o reforço. Tinha o reforço da contratação coletiva. Eu também não sei, não verifiquei. O que é que isso significa na prática? Nada, é maior poder aos trabalhadores de negociar. Sim. Isso é bom. Claro, mas isso faz algum sentido. Mas Faz. Mas, por Mas ser que- nunca tínhamos visto a IEL dizer vocalmente uma defesa ou uma proposta que defende os trabalhadores, nesse sentido. mas a IEL é liberal, mas não me parece que não vá. Dá-me a tua opinião sobre o Coutrinho. Em que sentido? No sentido de feeling, da aura dele. Por exemplo. Não, ele é liberal. Que coisa tão exata. No Aura sentido de dele. feeling, de aura. É Aura liberal dele. em toda a linha. E acho que é demasiado liberal ao ponto de haver contradições. Isto é, ao ponto de chegarmos ao debate, dizer que é crescimento económico e propostas. E depois criticar os outros que têm propostas, mas que ele não concorda. Ok. O problema dele é E- esse. Nestes debates tem sido esse. A nível nacional, não sei. A nível europeu, ele teve 2 debates, teve 20 minutos a falar, nenhuma proposta para o Parlamento Europeu. Nada. De todos que tu tiveste, qual é que tu achaste que estava menos preparado? Pois, não sei. Se calhar o Coutrinho. Diria, porque depende. Há uns que não estão tão bem preparados. Acho que o Coutrinho não está tão bem preparado para temas europeus. Acho que a Catarina Martins não está tão bem preparada para temas europeus. Acho que a Marta Temido foi bem preparada, mas ela não estava bem preparada para temas europeus. Ok. E acho que o Bugalho também foi bem preparado, mas não tem conhecimento a nível europeu. O do PAN falou para o eleitorado do PAN. E o Tanger também acho que não está preparado, apesar de saber porque viveu lá e trabalhou com alto O Tanger, em comissário. termos de experiência, é o que tem mais experiência. Mas não fala. Tipo, ele fala das missões dele. Ele deu uma entrevista, 40 minutos à TSF, e fala das missões na Bósnia, fala das missões no Egito e fala das missões dele. Mas isso Parece que conta não- como diplomacia, se formos a ver. Mas tu estás numas eleições, tu queres um debate de ideias, queres propostas, queres uma visão para a Europa. E ele fala das missões que fez em 1980. O que é que isso traz para o debate? Não sei. E acho Sim. que o que eu noto nestes debates é que também está muito focado na forma e muito nos chavões. Ou o Coutrinho ontem logo a dizer: vocês precisam é do literacia financeira. Ok, então. E acho que está muito nisto. Visto o PCP a defender os trabalhadores e os salários dos trabalhadores. Ok, intenções e propostas. E visto muito isto de intenções. Mas é assim, mas apesar de tudo, está a resultar para o Coutrinho. A Iniciativa Liberal na última sondagem. Pois, olha, subiu fiquei imenso. surpreendido. Pois. Pois. E a Marta Por Temido isso é que eu acho que temos aqui um culto de personalidade estava em Portugal. estava em primeiro. Eu acho que temos cultos de personalidade em Portugal. Acabaram as ideias. As discussões não são de ideias, são de forma. E quem tem melhor forma, que é o Coutrinho, tem carisma ali, tem a sua piada, tem o seu charme. A Catarina Martins tem, é muito boa. O João Oliveira tem, muito combativo. E foi essa a forma de ontem. E é isso que resulta. O Bugalho enterrou-se todo pela forma e ainda sai por cima. Pá, é forma. Perguntas do chat. Pessoal, vou abrir isto para perguntas. Eu vou fazer a pergunta padrão que estamos a tentar ter a opinião de todos os cabeças de lista que têm passado por cá. Tivemos com o Duarte a semana passada, vamos fazer a todos. Estas eleições europeias são sempre umas eleições das que têm maior taxa de abstenção e que as pessoas, como tu vês, muitas vezes é a primeira vez, é quase dado como uma novidade que nos debates se está a debater ideias europeias, quase como se não se tratasse de umas eleições europeias, mas estas eleições são quase tratadas como umas eleições de segunda linha. A minha pergunta, e é a pergunta que é das poucas que nós repetimos aqui aos candidatos, mas vai ser a ideia de fazer isso nesta série da Taberna Europeia, é o porquê. Porquê é que tu achas que as europeias são vistas como uma eleição de segunda linha em comparação com as legislativas, com as autárquicas? Porquê é que tu achas que isso acontece? Acho que é porque as pessoas não percebem o que é que está em jogo no Parlamento Europeu. E dá também para ver nestes debates que não sabem os seus limites e o que é que está em jogo.
70% das leis, mais ou menos, que é feita lá, é transposta para cá. Não, ou seja, 100% que é feito lá é transposto para cá, mas 70% das nossas leis todas são feitas lá. E, portanto, tu estás literalmente a dizer que a grande parte das leis que tu tens no teu país, tu não te interessa, ou não interessa a parte democrática dessas leis. É isso que estás a dizer, ou dizer que é de segunda linha. E o que eu digo sempre é, se tu te preocupas com direitos humanos, com democracia, com ambiente, tu tens que votar para o Parlamento Europeu. Em questão de ambiente, não vai ser Portugal que vai ter uma mudança estratégica no mundo, vai ser a União Europeia. Tu, em termos de direitos humanos, não vais dizer à Rússia que tem de parar esta guerra, vai ser a União Europeia. Em questões de democracia, se tu tiveres aqui uma falha, não vai ser os nossos tribunais que vão mudar qualquer coisa, vai ser a União Europeia, vai ser essa pressão sempre superior. E por isso é que eu digo, e digo ainda mais por causa da limiar 2030, este vai ser o último mandato em que tu tens a oportunidade de mudar a direção, especialmente a nível climático, mas também até a nível de crescimento económico. Estás em estagnação há 20 anos, e se não é agora que isto arranca, não vai ser, porque a China está num potencial incrível, já está a fazer a transição energética muito mais rápido que nós. Os Estados Unidos fizeram agora também um mega investimento, estão a planear fazer um mega investimento, e a Europa não está a fazer. Estava a ver a cena do Pitbull da GS a falar disso. Os Estados Unidos estão a fazer um mega investimento agora. E a China já começou. Os Estados Unidos responderam com este act, que eu nem sei o nome, mas é tipo uma coisa doida de investimento para a indústria. E a Europa está a debater. O que é que vai fazer? Uma coisa encadeia-se na outra nesta série de perguntas repetidas, que é, tu, ao dares essa resposta, vais um bocado de encontro àquilo que é a ideia geral, mas agora que estás na rua, agora que começas a ter o feeling, começas a ser mais conhecido, que as pessoas já te abordam, que estás nesta... Isso é mesmo engraçado, por acaso. Tu sentes que as pessoas têm essa noção da importância da Europa e do Parlamento Europeu na vida delas, o impacto que tem no dia-a-dia delas? Não têm noção. E eu digo sempre às pessoas, olhem para os edifícios e olhem para a chapinha que está nos edifícios, quase todos públicos. É tudo dinheiro europeu, vem tudo de fundos europeus. Toda a nossa comida vem de fundos europeus, quase. A carne é altamente subsidiada pelos fundos europeus, senão nós pagávamos para aí 40 euros o bife. É tudo subsidiado por fundos europeus. As pessoas não têm a noção disto, infelizmente. Agora, cabe-nos a nós também desmistificar isto, e não devia ser durante a campanha. A campanha devia ser para ideias. Olha, nós devemos fazer durante os 5 anos eu acho que apanhei aqui uma. Se não fosse os subsídios europeus, o preço da carne era 40 euros. Polígrafo, por favor, era verifique 40 euros. Mas... Não, agora está-se a tentar safar. Não. Não, mas era tipo muito mais caro. Muito mais caro. A pecuária é altamente subsidiada pelos fundos europeus. Não pagavas o que pagas por carne. Pá, eu já tinha mais ou menos noção disso, não é? Mas, aliás, os PRRs vieram salvar muitas empresas, não é? Quer dizer, nós vemos agora... Não são empresas. Não, também... mas não, o tecido empresarial... Sim, precisa. Mas tu precisas agora... Tu tens, desculpa Francisco, mas tu tens, do ponto de vista empresarial, tens empresas onde tu consegues olhar para os números e perceber que grande parte da faturação que tu tens, por muito que venha de empresas privadas, essas empresas privadas estão-te a pagar com o dinheiro público, candidaturas públicas. Sim. Ou seja, tipo, há um tracing brutal entre todas as empresas e circulação do dinheiro, pagamento de serviços entre empresas, de dinheiros públicos. É surreal. Eu tenho uma curiosidade brutal em saber qual é a quantidade de dinheiro europeu que anda dentro das empresas para fazerem as coisas acontecerem. Circulação de dinheiro, deve ser uma cena surreal. Sim, e é com o PRR também, por exemplo, na questão da habitação agora. Supostamente a habitação não é uma competência da União Europeia. A verdade é que Portugal pôs no PRR dinheiro para reabilitar casas para dar rendimento acessível. Claro, sim. Isso são estratégias inteligentes de usas fundo europeu, resolves uma crise que tu tens aqui e tem que ser este o caminho. Aliás, o livro tem mais propostas até no sentido de haver mais PRRs, que isto seja uma coisa mais usada. Porque tu agora, por exemplo, agora para competir com a China, com os Estados Unidos, tu precisas de um investimento. Tu tens, repara, Portugal vai comprar 25 F-35. Sim, mas isso estás num contexto de... Sim, mas... eu acho... Tu é que percebes dos aviões, não é? Eu é que percebo de aviões, sim. Um caças de quinta geração. Isso é bom? O F-35 é um caça muito capaz. O F-35... Comprarias... Se eu tivesse que escolher um caça, escolhia um F-35. Boa. O F-22 não é vendido.
só tem na Força Aérea dos Estados Unidos, porque o Congresso não permite a venda deles. O F-35 permite, é um caça extremamente acessível, com baixa manutenção, relativa baixa manutenção, e é um caça relativamente barato, tendo em conta os caças de quinta geração, e funcionam como nuvem. Ou seja, funciona com, tu podes ter drones a comunicar com, ou seja, o F-35 consegue mandar um míssil para onde um drone está a apontar, estás a perceber? Ok. E é um caça de stealth, tanto que houve um que se perdeu, que foi um piloto automático, e o próprio governo americano não sabia onde é que ele tinha de parar. Esse escondeu-se mesmo bem. Não, O modo funcionou mesmo bem. Sério, o piloto injetou-se, eles não sabiam para onde é que ele ia, que era tão stealth, não apareceu nos radares. Surreal. Portanto, nós vamos ter caças de última geração, eu acho isso extraordinário. Mas, Fundos europeus, provavelmente também. provavelmente. Mas, e tem, assim, interoperabilidade com a NATO, que eu acho que isso é o mais importante. Estás a ver? Ou seja, o Eu nosso falei da interoperabilidade. Sim, mas é verdade, os nossos F-35 vão comunicar com o F-35 de várias nações, ou seja, vai existir uma rede aérea, porque imagina, quando estás a combater um combate aéreo, tu tens neutralidade aérea, tens sei que no final é supremacia aérea. Supremacia aérea significa que não eram caças inimigos no ar. Então a primeira coisa, quando começa numa guerra, quando viste a guerra do Iraque, quando começou, etc., era a supremacia aérea norte-americana que sempre tomou conta de tudo, né? E eu acho que nós na Europa devemos batalhar sempre por essa supremacia aérea, porque se nós temos essa supremacia aérea, ataques de drones, ataques do que for, não são irrisórios. Não passa, não é? Não passam, estás a perceber? Passam, mas Sim. não passam da mesma forma, e nós temos existe uma O probabilidade. Iron Dome da Israel é isso? Ou não? Não, o Iron Dome de Israel é um sistema de defesa chão-ar Ok. que consegue detectar e Tudo. deitar abaixo, sim. Mas que com uma quantidade certa, como pode ser overwhelmed, como foi no ataque do Irão, só que o ataque do Irão, não é? Quer dizer, eles avisaram os turcos que iam fazê-lo, e os caças já até os Emirados Árabes Unidos interviram a deitar abaixo os drones. Mas por falar nesse contexto, agora tocando neste ponto, isto falou sem. Sabem que eu Em sou. defesa? Não faria mais sentido Rafael Ongripan, mais barato europeu, poder investir mais na Marinha. Não, pela simples razão de que em termos de geração são 4.5, não são de quinta geração, e não conseguem comunicar numa rede. Principalmente se nós estamos na NATO. Nós estamos na NATO. Perdeste-me. E nós... Perdeste-me. Eu achei que o Gripen era para a tua tosse. Não. Eu não faria mais sentido um Rafa falar o Gripen. Olha, medicamentos para a tosse. Depois ouvi mais barato europeu. Como é que ele sabe? Não. Que isto é europeu. E depois É. podemos investir mais na Marinha. Não estou a perceber bem. Não. Isto são... Sabem que eu sou completamente... fã. Eu leio os reports da Lockheed Martin e tudo. Só Mas para sabes que perceber. isso não é muito bom. Nós somos um partido pacifista. Nós também, até obrigar-nos a não ser. Não é? Está bem. Nós quem? Nós, Europa. Eu continuo a dizer, eu sou a favor. Atenção, eu tenho Defesa, não é? assim, claro, a Nós minha defendemos posição, também uma posição de defesa. a minha sempre. posição E diplomática. mais apertada, mais fixa, onde diverges muito com as pessoas que são da minha ideologia, quando é que a minha ideologia é mais pacifista, é que eu acho que nós devemos ser devemos estar muito mais armados. Devemos gastar muito mais dinheiro. Não nós termos armas. Mas não precisamos gastar Atenção. dinheiro. Mais dinheiro. Precisamos é que seja coordenado. Porque tens duplicação na mais Europa. ou menos. Tens duplicação de muitos processos na Europa. Mas, ó Francisco, nós temos que deitar fora o que temos e modernizar. Está bem. Nós temos que Isso é passar outra- por um isso é outra- processo de modernização, isso é isso exige outra muito coisa. investimento. Mas quando falam, tens que aumentar a defesa porque o que tens não chega. Não. Tu também Claro estás a que é um duplicar plano. em muitas coisas que não precisas na Claro, Europa. não chega o nosso Sistema Nacional de Saúde nunca teve tanto dinheiro mandado para lá dentro e funciona mal. Pronto, é isso. Não é? Eu concordo isso. contigo. É má gestão também. Claro. Pronto. Acho que primeiro deves, e em tudo, em primeiro deves sempre tratar má gestão. Sim. E depois é que injetas dinheiro. Eu acho que a principal causa de Tudo. Em tudo Portugal. é a má gestão. Eu acho E na mesmo União que Europeia não é muito diferente. sim. Eu acho mesmo que sim. Eu acho mesmo que sim. Existem Mas aqui vários pontos do chat que o pessoal tem estado a querer Força. querer fazer eu vou ir buscar água. querer a opinião do... Eu já te levo quando me dar a câmara para o Francisco, eu levo-te aí, não precisas sair. Tá. O pessoal tem aqui aparecido repetidamente no chat 3 temas que se calhar tu podes passar um bocadinho por cada um deles, que tem a ver com as posições do LIVRE em relação à energia nuclear, posições do LIVRE em relação à parte económica, que normalmente os partidos de esquerda são muito acusados da vertente económica falharem, e qual é que é a visão do LIVRE, ou que tipo de propostas é que o LIVRE pode trazer nas europeias, neste contexto em que tu estás. Tu tens aqueles 3 pilares que já falaste, Não, mas falo nesses. Olha, ontem Ok. com o Coutrinho estava-me a dizer antes,
Pá, se calhar se ele começar a falar de crescimento económico não vais por aí porque pronto, ele vai batalhar nos temas dele e tu vais trabalhar nos teus e aquilo não vai tipo chocar e não vão chegar a lá nenhum. Mas eu quis falar precisamente para desmontar esse mito de a esquerda não fala de crescimento económico. Claro que falamos de crescimento económico. Preferimos desenvolvimento económico. Somos sinceros, ele não gosta de emergência climática, nós preferimos desenvolvimento económico. Mas olha, começando Então, pelo então nuclear. fala desses dois, que entretanto eu Sim. também me esqueci de qual é que era o terceiro. É isso, E nuclear. enquanto explicas esses Nuclear. dois, o nuclear e a Nós, ao parte contrário do económica, Bloco de Esquerda, eu não lembro-me do somos outro. contra o nuclear, achamos que deve ser considerado e deve ser considerado sempre do ponto de vista de segurança e do ponto de vista até de desenvolvimento e tecnologia. Ou seja, olhando para a fissão, como temos agora, se calhar não é tão seguro como, e tão limpo, certamente, como fusão. Portanto, nós queremos que haja investimento, continue a existir investimento para o nuclear, porque certamente vamos chegar a pontos de ter fusão e descentralizado e tudo isso. Portanto, não somos contra o nuclear, somos bem a favor disso. Achamos que para Portugal ter nuclear, preferimos fusão precisamente por não ter recursos radioativos Sim. e por ser mais seguro. Mas não ainda ter... não estamos no ponto. Ainda não estamos no ponto, mas Já temos se que fez- desenvolver. fez- Já se fez Eu li o paper há pouco energia, tempo. já se fez Sim. energia a mais do que aquilo que se pôs. Agora é preciso li o aquilo há paper há uns pouco magnets gigantes. Sim, mas em termos de tecnologia não estamos lá ainda. A comunidade científica diz que não falta muito tempo. Eu li, a última vez que eu li, as projeções eram 2040. Pois é isso, não fala muito tempo, 15 anos. Sim, 2040 não falo. Eu vou estar vivo, espero eu. Quer dizer, se continuar com Se esta for 15 rouquidão. anos não é nada, não é? Pronto. Em relação ao crescimento e desenvolvimento económico, o que é que nós na União Europeia podemos fazer? Nós não podemos atuar sobre os países, mas nós podemos atuar no mercado único e podemos atuar na indústria da Europa. E é algo que ninguém percebeu bem, ou ninguém foi tão vocal, e se calhar o livro está a ser, que é a transição energética. Que é uma transição que vai ser preciso fazer. Vamos passar a ter energias renováveis nos próximos 15 anos. Tem que ser nos próximos 15 anos. E a China e os Estados Unidos vão tentar lutar ao mesmo tempo por captar essas indústrias. Sim. E que a Europa não está a fazer. E para isso é preciso investimento e preciso facilitar a entrada dessa indústria cá na Europa, que é uma indústria que traz emprego, sobretudo qualificado, mas também não qualificado, e que vai dar até um net positivo de emprego em relação aos combustíveis fósseis e às empresas de combustíveis fósseis. E o desenvolvimento económico também se vai fazer através disso, da transição. Epá, eu não percebo porque é que nós não metemos 2 centrais nucleares e investimos milhões em energias Porque renováveis. há um problema Era nisso. muito Há fácil. muito preconceito pá, em relação a... Não é só isso. É que o dinheiro da nuclear tem que vir sobretudo de privados. E os privados neste momento não estão a querer investir em nuclear. Tem que vir em privados, porquê? Porque o público, por causa da percepção pública, os dinheiros públicos, primeiro é montantes brutais, tu nem vais ter dinheiro para este aeroporto quanto mais fazer uma central nuclear. Atenção, quanto é que custa uma central nuclear? Estou aqui a falar 1.000 disso. milhões para aí. 1 trilhão? Não, 1.000 milhões. Sim. Tipo, 1 bilhão? 2 TAPs. 2 Vamos falar TAPs? em TAPs. Então nós vamos comprar por 5 Pá, aí. mil Olha, milhões. vi se Então, os consegues 24 ver quanto é caças... que custam. Olha, a TAP foi os 3 mil 24 milhões, caralho. Não, os 24 caças Eu diria à custam volta de 10 5 mil milhões. Custam 10? 5 mil milhões. Eu diria que uma energia nuclear seria... Eu não sei quanto é que custa, mas... Fact check do chat, façam aí o vosso trabalho. Quero ver aí no chat, procurem aí no Queres ver? instante. Perguntem ao chat GPT. Eu tenho... Tens chat GPT. Perplexity. Não, eu tenho o último de todos. O 4GPT? Yeah. Quanto é que custa uma central nuclear? O custo de construção de uma central nuclear pode variar amplamente dependendo de diversos fatores, como o tamanho da planta, a tecnologia utilizada. Diz Não, um só pequeno. quero o valor. Diz-me um intervalo de valores do preço de uma central nuclear para Portugal, por exemplo. Faleceu. Bem, Diz-me o preço... e tu pagas peraí. isso? Diz-me o preço. Sorry, I'm having issues right Ui. Manda o Pois. Samuel Halton. Estamos a experienciar Ora bem, uma falha do diz-me chat GPT o preço de uma 4.0. central Olha. nuclear para Portugal. Diz-me só o valor, o intervalo de valores. Está ali um Mr. Thomas a dizer 5 mil milhões. Eu estou a 5 considerar mil que milhões. B Então, o mesmo é preço 1.000 de milhões. aviões. O custo estimado para construir uma central nuclear em Portugal está entre 3,5 e 6 bilhões de euros. São 3,5 e 6. Mil Então milhões. os nossos aviões são mais caros. São 5 mil milhões. Claro. Mas compara isso no solar. O que é que isso dá? Ou no eólico? Está bem, mas isto aqui, quer dizer, para nós é ótimo. Ou nuclear? Claro. Não tens condições cá em Portugal para isso.
Tens de ter rios perto de grande caudal, tinha que ser no Tejo, Pá, olha, eu vou-te provavelmente. ser sincero, se eu fosse primeiro-ministro e tivesse o apoio do povo, Ias para o nuclear? eu ia para o nuclear, Porquê? metia um programa espacial no Alentejo, mandar ali os aviões que eles têm que ter a curva. E aqui, Os e pa- aqui se Juro-te, perde. falava com a Adorava Agência ver, Espacial adorava ver Europeia, amanhã no fazia Isto é ali no Gozar com quem Alentejo ou nos trabalha. Açores, metia uma central nuclear e metia duas, até. Tinha uma no norte e outra lá. E depois era tudo eólicas no meio do mar. Offshore. Tudo. Ainda se tem que estudar bem isso. Olha, Do eles eólico offshore. estão aqui. Eu sei porque... obrigado pela expressão. Não, isto tem um impacto ambiental gigante. Não se sabe ainda, está-se a estudar. E eu li sobre isso. Eu li que tinha um impacto ambiental Epá, forte. Fez agora em Portugal, as empresas diziam que não tinha nenhum, os pescadores diziam que o peixe desapareceu num raio de 5 km. Então agora acho que está melhor. Porque isso era brutal, se funcionasse isso era brutal. Não ocupava espaço dentro da Europa, não é? Opera com a coligação para as europeias que o Livre rejeitou fazer com o Volt. O Volt ainda não está nos verdes europeus, portanto não seria provavelmente viável neste momento fazer isso. E ainda por cima, eles sendo um partido europeu, têm posições diferentes de país para país. Tipo, acho que a belga quer ir para o Renew e o holandês quer ir para os verdes. Portanto, enquanto isso não tiver... E eles estão até em... Não, eles já estão. Eles já estão em grupos diferentes. Não. O eurodeputado que está, se eles só têm um eurodeputado, está nos verdes. Sim, mas a segunda que vai está noutro Que vai, se for eleita, diz que Sim. vai para o Renew. Mas eles vão todos para o Renew, acho eu, se forem. Ok. Foi a ideia que ele defendeu aqui. Pois. O que ele disse foi que essa eurodeputada não é do Volt atualmente, Sim, mas sim. vai concorrer pelo Volt nas próximas. Já lá está, mas por outro, Sim, concorreu sim, na sim. altura por outro partido. Sim. Por isso é que eu estou a O dizer terceiro que aí assunto, não dava o terceiro para assunto que eu me esqueci há bocadinho. Small Modular Reactors, eu sei que É isso, é isso. Yeah, é isso. Mas estes aqui eram os que eu estava a falar. Esse é de 2 megawatts, acho eu. Yeah. Mas isto é espetacular. Isso era muito útil de se mas implementar em Portugal. isso o livre aceitaria. Se Pois, fosse- eu acho que o futuro é aquilo. Não é o futuro é mix energético diverso. Tu não podes estar dependente de uma fonte que senão tens Não. como França. França, os rios secaram um bocadinho e a França teve que baixar a energia toda produzida. Claro, mas tu podes ter renewal e podes ter... É isto. energia. Isto é um mix diverso. Sim. Podes ter uns small Nós reactors. também estamos aqui a falar, mas a fusão, entretanto. A fusão, se entretanto Entretanto, passar, isso vai limpar tudo, não é? Para 2040. Sim. O repórter que eu tinha visto é em 2040. 2040 eu também vi à volta Portanto, disso. eu acho que, quer dizer, não Olha, há a central nuclear que está a ser construída no Reino Unido, mas essa provavelmente é maior. 22 mil milhões e 26. É muito caro. Nós não temos essa capacidade para investir. E os privados não estão nessa. Foi sempre o principal problema do nuclear, é que nunca tinhas fundos privados para isso. Sim. E nós já tivemos um dia que vivemos em Portugal, ou melhor, vários Já tivemos dias, 2 semanas seguidas. 2 semanas só de seguidas a viver renováveis. de renováveis. Portanto, nós não estamos a Não, falar. nós não estamos mal, nós não estamos tão mal. mal. É isso o ITER. O ITER foi aquele que... Caro Francisco Palpério, o seu partido tem promovido uma aliança de esquerda a nível nacional. Concorda com essa aliança com um partido como a PCP, anti-NATO, anti-ocidental? Estamos a somos falar da europeia. Sim, Isso mas, não é mas nós somos pelos consensos e pelas negociações, tu nunca vais concordar com todos. Até no Parlamento Europeu, que estamos a tentar fazer até uma aliança democrática, Ok. ou seja, não uma aliança democrática nacional como a nossa, mas uma aliança que cubra até a extrema-direita e a direita radical. Mas conseguias negociar com o PCP? Negociamos com o PCP lá e negociamos com o PSD lá, por E exemplo, com o no Chega? Parlamento Europeu. Não. Não se negocia com terroristas. Então, peraí. Tu não consegues negociar com o PCP, e melhor, tu consegues negociar com o PCP, Sim. não consegues negociar com o Chega. Sim. Não estás a ver um problema nisso? Não estou a ver um problema nisso. Como assim não estás a falar Um da quer extrema destruir a esquerda, democracia, o outro não quer destruir a O democracia. PCP não quer destruir a democracia. Não, o nosso PCP não quer destruir a O democracia. nosso PCP, não. Não, tu podes falar partidos comunistas não- no geral, podem querer destruir. Francisco, nós somos amigos e eu gosto muito de ti. Não, Mas não tu quero, não não podes dizer o nosso PCP. quero. O nosso PCP não quer destruir a democracia. O nosso PCP era putinista. Demorou imenso tempo a condenar a Ucrânia. E aí, toda a gente nós sabe onde é que- condenamos. Toda E a aí gente, nós mas toda a gente condenamos. sabe de onde é que o dinheiro dos fundos do Claro, PCP vem. claro. O PCP é E do Chega financiado pelo também. Partido E do Comunista. Chega também. Sim, mas o que eu considero é que no Chega há uma intenção de destruir a democracia e de destruir a integridade das instituições. E eu do PCP não noto isso. Isso é. Eu não consigo concordar aqui. Para mim, atenção, para mim, a minha posição Uhum. é nem um nem outro. Não aviso já.
Mas eu não para Quer mim dizer, um extremo, partido tem 70 anos cá em Portugal, faz a revolução. eu sei, faça a revolução, está bem. Não é Eu- tá bem, eu- não é eu tá não- bem. Eu não vivo de histórias da carochinha, vivo da realidade e eu continuo a olhar Não para o é tá PCP bem. e continuo a perceber. Eu entendo onde tu queres chegar, tiveram o seu papel e ninguém diz o contrário. Quem? O Zeca Afonso era comunista. Continua a ser das Então pessoas com achas mais que a ouço. geringonça de 2015 a 2019 tiveste o país a degradar as instituições por causa da presença do Não, PCP? não, está bem, mas essa é a mesma razão que muita gente utiliza. Se o Chega fosse para o poder, agora o problema é que o Chega é para o poder com muito mais poder do que o PCP foi. E eu sou completamente contra o PCP ter ido para o poder na geringonça. Não foi para o poder? Não, para o poder, para a geringonça em si. Sim. Para o poder não foi, Sim, sim, Tá. sim. mas havia um acordo, não é? Uhum. Pronto. Porque eu acho que extremos são extremos e acho que nós temos que entender que a extrema esquerda, e atenção, e nós Tu tens estamos, ali no teu chat o 25 de Novembro a aparecer muito. Tens fãs do 25 de Novembro. claro, mas todos nós somos fãs do 25 de Novembro. Tu não és fãs do 25 de Novembro. De certa Sim, forma. mas acho Não que não dou é o mesmo comparável. nível. Não é isso. comparável ao 25 de É Abril, isso. como é lógico que não. Sim. Mas em qualquer momento onde alguém se quer apoderar do país e nós temos forças que não o permitem, Sim, sim, sim. não é? Eu não sou a favor ou contra o 25 de Novembro. Não, sou a favor. Sou fã do 25 de Novembro, como não é como se. É claro que o 25 de Mas é Abril tem isso. uma importância histórica substancialmente diferente. Sim, Mas- acho que foi uma discussão que foi levantada agora só para. Se alguém voltar a escrever esquerdalha de forma condescendente, moderadores, é para tirar os comentários dos esquerdalhas. Ok, essas palavras, man, condescendentes. Estamos A a ter uma. esquerda que conhecemos revelou-se. Nós estamos aqui a falar, A censura da a esquerda. ter um discurso sensato. Ok? Não me obriguem a irritar-me aí no chat. Olha, eu vou aproveitar também não, é para- preciso, também não é preciso mandar embora às pessoas, deixa-os estar, tira-lhe o kick. Era só o comentário. Eu avisei, eu dás-lhe já kick, talvez Pacheco. 600 segundos. É 10 minutinhos para ir descansar um pouco. Mas se calhar pegando um bocado aqui neste tema também, as últimas sondagens, por acaso agora saíram uma ontem, eu posso estar um bocado desatualizado, mas que eu tinha visto as últimas, apontavam aquela onda crescente de extrema-direita por toda a Europa, em que dava-te partidos de extrema-direita em primeiro lugar em 9 países e noutros 9 em segundo ou terceiro. Uhum. Sabendo que vai haver este crescimento, primeiro, porque é que tu achas que isto está a acontecer? É um daqueles temas quentes de que toda a gente dá opinião, mas qual é que é a tua visão sobre porque é que de repente temos este crescimento a ser transversal por toda a Europa e com este crescimento a acontecer efetivamente, que Europa é que podemos ter no Parlamento depois do dia 9 de junho? Eu acho que houve este crescimento por alguns motivos. Primeiro é que há frustrações das pessoas e desilusões face à política que aconteceu na Europa, e nós temos o exemplo cá em Portugal também, de descontentamento em relação às políticas que são feitas. E depois, a extrema-direita alimenta-se muito da desilusão, alimenta-se muito não é, de algum ódio, de algum ressentimento que as pessoas vão gerando em relação à política. E o que eu acho que está acontecendo na Europa é, sobretudo, um aproveitamento dessa desilusão das pessoas. Infelizmente, para destruir a democracia, para destruir as instituições, que é o principal objetivo. Tivemos esta semana o André Ventura a tentar fazer um pedido de traição à pátria ao nosso presidente, precisamente para dizer que todo o sistema está mal. Todo o sistema está mal, toda a gente está errada, e eles é que se apresentam como os certos. E o que é mais engraçado neles todos, e não é só cá em Portugal, não é só o Chega, mas em todos os partidos de extrema-direita por toda a Europa, são financiados por russos, são financiados por oligarcas, vivem dentro do sistema, ou seja, são pessoas do sistema que se aproveitaram do sistema e querem destruir o sistema. E é isso que me irrita, as pessoas não perceberem que estão a votar em pessoas que precisamente vêm do sítio que elas não querem, ou que querem destruir. E acho que é muito difícil desmontar esta narrativa, não é, deles, porque também eles dizem hoje uma coisa, dizem amanhã o seu contrário, como foi o Tanger, não é? Não condenou a Rússia pela invasão e agora já diz que é a favor da Ucrânia, e pode dizer tudo e o seu contrário porque não é esperado nada deles. Não se espera nada do Chega, por exemplo. Tu não esperas que eles digam alguma coisa correta ou que contribuem com a informação. Portanto, tudo o que dizem, tu já sabes que não ligas. E tu, ao não ligar, eles podem dizer tudo, vão dizendo tudo, até que se diz tantas vezes que às vezes acredita-se que é verdade. E aí eu reforço, e eu também acho que contribuiu muito a normalização que foi dada nos mídia ao Chega e toda a atenção que foi dada, no fundo. Eles tiveram sempre tempo desproporcional em relação à representação que tinham,
Sim. E qualquer partido que tenha esse tempo de antena vai crescer. Se dessem ao livre esse Sim, tempo de mas isso é antena, pedal- ia crescer. Se nós formos falar agora da televisão, temos um problema grave. Pronto, é isso. Mas Mas- isso contribui, também Claro, contribui contribui. para o surgimento desta extrema-direita. E o que eu acho que se faz melhor, para além de combater diretamente as suas medidas, dizer porque é que estão errados, é resolver o problema das pessoas. Então, a partir do momento que consegues tirar a desilusão através da política, tu consegues mostrar que é possível fazer de maneira diferente e as pessoas começam a confiar na democracia. E é algo que os políticos não valorizam porque veem os ciclos eleitorais de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. E vivem muito para vamos resolver agora, o rápido, e não vamos pensar a médio prazo na democracia. Tens que pensar, tu para resolver a extrema-direita tens que resolver o problema das pessoas. Se as pessoas não tiverem ódio, se as pessoas não tiverem com problemas, as pessoas não vão votar Chega. Isso podes ter certeza. Claro, vais ter 1% que é racista, xenófobo, tudo isso. Agora, tens muita gente que vota por protesto. Eu só quero dizer uma coisa. Nós, este Francisco é o novo Francisco. Não achas, Bruno? O que é que aconteceu aí? Nós acompanhámos este crescimento. Sim, mas- mas este do primeiro podcast, para as várias conversas que tivemos, etc. Este Francisco é um Francisco mais assertivo, Sim, muito sim, sim. mais. Mas isso faz parte, não é? Ele já esteve na televisão, cuidado. Eu agora estou há 2 semanas nisto. Já, pá. Já estou há 2 semanas nisto. Já está há fogo. 2 semanas nisto. Já estou há 2 semanas nisto. Fogo, mas Eis a utopia da esquerda. disse se fores ler os comentários. Mas Francisco, não acha que tirar Portugal do euro e da NATO é um ataque à nossa democracia? É que os países mais democráticos são os países mais desenvolvidos. E essas medidas só levariam o país à miséria. Tirar o país do euro? Eu nunca falei em tirar o país do euro. E da NATO também não falamos. Sim, portanto- não. O Livre é um partido europeísta Europeísta. e a favor da NATO, pelo que eu sei. A NATO é mais complicada do que ser a favor ou contra. Cuidado, oi. Não, mas nós, Oi. nós neste momento... Não, Nós- a NATO... Qual é o problema da Vamos NATO? fazer uma análise da NATO. Ok, vais fazer uma análise. Vamos da fazer NATO, uma muito análise da rápido. NATO. Deixa-me só dizer uma A coisa. União Europeia não tem voz na NATO que devia ter. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, ok? Uhum. Nas praias da Normandia foram soldados americanos do Canadá, Tudo bem, de todo o mundo, tudo bem. que vieram naquela praia salvar-nos. Olha, na Polónia vieram as pessoas da Rússia. Espera. Se fores por esse prisma, sal- tens que agradecer à Rússia também. E agradecemos. Tá bem. Como ela, na Segunda Guerra Mundial, claro que sim. Pronto. Que vieram salvar a Europa. Sim. Ok. Agora, como a Rússia não vai salvar a Europa, certamente, a Europa, Agora, agora, a Europa ela quer Tem- vir salvar a Europa. tem segundo- que estar aliada e tem que haver uma aliança. Sim. Certo? Mas Pronto. nós defendemos isso. Pronto. Nós queremos Esta é que a aliança é União, NATO. nós consideramos que tem que haver uma aliança primeiro que é a União Europeia. Mas como é que tu Temos dizes? que dar esse papel. Tu Não, dizes temos a que começar. Europa não tem voz na NATO. Então a Europa que dê dinheiro como os Estados Unidos dá para a NATO. Os Estados Unidos andam a Não, ter dá para porta-aviões em defesa. todos os 4 Mas cantos é do isso, mundo. nós defendemos uma política de defesa comum. O LIVRE defende uma política de defesa comum, que a União Europeia começa a ter coordenação de defesa. Certo, mas o que é que isso tem a ver com aliás, Se tu o tiveres Trump diz melhor muita coisa. capacidade, se tu tiveres melhor capacidade de defesa, podes também dizer aos Estados Unidos, primeiro, não estás dependente de defesa dos Estados Unidos. Claro, que neste momento concordo estás. com isso, é um problema. Mas os Estados Unidos assumem isso. Dizem que nós temos um problema de defesa e que É nós isso. não podemos estar dependentes É deles. isso. Toda a gente concorda. Toda a gente concorda. Pronto, o papel do LIVRE é dizer precisamos ter uma política de defesa comum europeia. Claro, mas olha, eu só não consigo perceber como é que isso não é 100% a favor da NATO. Não é questão de ser a favor, é idealmente preferimos nós ter autonomia estratégica. Mas como assim autonomia estratégica? Então nós podemos ter Nós autonomia podemos ter estratégica. parcerias e alianças. Sim, mas nós temos um artigo 5º que é Sim. se a Rússia invadir Uhum. a Beira neste momento. Turquia, Hum. nós temos que ir. Sim, se a Rússia invadir a Turquia, Sim. nós temos que ir. Está Yeah. certo. Então, Sim. com todo gosto. Na União Europeia também temos isso. Se alguém invadir um país Se da alguém União atacar, Europeia, e eu já disse isso várias vezes, se Sim. alguém atacar a Polónia, se a Rússia atacar a Polónia e se me mandarem alistar, eu vou-me alistar. Eu não me quero saber. Há muita gente no chat que não tem esta visão poética sobre o mundo, mas eu tenho. és um Gouveia Mel, então. Em certa parte sou e concordo com ele. Concordo com Votas ele. pelo para se Presidente nós- da República? Não, nem pensar. Se nós não. Essa é uma pergunta distinta. Mas se nós não somos dispostos, nós não estamos dispostos a defender a liberdade que tanto falamos, então nós estamos dispostos a quê?
Sim, mas podes defender de várias maneiras. Claro não que tens podes ir- defender de várias não. maneiras. Se me mandarem Eu para a acho- linha eu da frente, eu vou. Se me mandarem candidatei-me- pilotar um drone, eu vou. Eu sou candidato para defender essa liberdade Claro. e democracia. É esse Claro. o meu objetivo no Parlamento Europeu. Mas eu acho, mas eu só não entendo é como é que esta autonomia europeia não é contraria de alguma forma a NATO. Não, esta autonomia Não europeia contraria. Não deve contraria. existir. Não estou a dizer, sim, acho que se tem que repensar o papel da União Europeia na NATO. E se quisermos realmente ter um papel na NATO, também temos que ter uma defesa comum. Claro. Pronto, é isso. É isso. Não é ser contra ou a favor da NATO. É nós temos primeiro que ter uma defesa comum para depois pensar qual é o nosso papel na NATO. Que neste momento não temos papel. Não, nós temos um papel na NATO. Olha as operações da Olha, França. olha a Rússia da a passar aqui Inglaterra, junto com ao os Iémen. barcos e nós nem tínhamos barcos para acompanhar. Está bem, mas isso é Pois. diferente. Está bem, mas se Pois. nós aplicássemos os nossos 2% do GDP que a NATO aconselha, Não sei se estaríamos na mesma com a nossa gestão. O problema é esse. epá. Nós eu- temos 1,46, acho eu. Não é assim Não. tanto dos dois. É um 40 e É tal. um 40 e tal? Acho que é. Mas nós temos de ter dois. Todos os Confirma. países. A Polónia já vai com 4. 4 e tal. Mas a Polónia sempre teve. mas a sempre Polónia teve- agora A Polónia está lá encostadinho. Se eu fosse à Polónia também tinha. Já viste? Kaliningrado, não é? Kaliningrado, sim. Aquele espaçozinho russo entre a Bielorrússia e a Polónia, como é que se chama? É isso, Kaliningrado ou não? Estou a dizer Não asneiras? sei. Não sei. Aquele bocadinho da Rússia que está ali. Sim, mas isso é na Estónia, não? Estónia, Letónia, Lituânia, que tem ali um bocadinho que é russo. Não. Ui. Sim, Eu acho que calma. é. Estou-me a perder. O belicista isso, da é equipa, estou isso, farto de dizer sim. que és tu. Pois, te faz fronteira com a Bielorrússia e faz fronteira à direita com a Ucrânia. Sim. Ou seja, a fronteira toda da Ucrânia, eles têm 4 caminhos de ferro a passar para dentro da Ucrânia, Sim. que é onde são as 4 vias de abastecimento dos aliados, entre aspas, para ajudar a Ucrânia. Se a Ucrânia é tomada, a Polónia está ali, Sim. está tudo exposto. E Sim. não te esqueças que quando acaba, quando a ex-União Soviética cai, todas as bases e defesas da Polónia estão viradas para oeste e não para este. Ou seja, eles tiveram que construir todo o outro lado defensivo. E tanto que a Polónia agora está numa fase de modernização, precisamente militar, que é isso que eu acho Sim. que as nossas Forças Armadas são uma coisa que me irrita um bocado na televisão. É eles dizerem que é o exército. Não, são as Forças Armadas. Que as Forças Olha Armadas têm vários ramos. Olha, Sabes que alguém disse isso. Não. Foi com outra coisa que eu falei na defesa no primeiro debate. E nós temos um especialista também que foi das Forças Armadas, acho eu, foi do Exército, já não sei, que me mandou a dizer: olha, tu não digas tanques, diz carros de combate. Sim, Não digas aviões ou não sei o quê, diz sistemas de armas. claro. E eu, obrigado, Mas vou é- dizer, porque eu gosto de mas ser isso- tecnicamente Mas correto. isso interessa. Sim, claro que interessa. Mas Mas é engraçado. São é as Forças engraçado. Armadas, eu É. acho. Porque as Forças Armadas têm vários. Sim, Têm vários, não é? sim. Vários ramos, não é? Vários ramos. Uhum. Agora, olhando para. E agora vou-te para uma pergunta mais complexa. A Ucrânia é tomada. Uhum. A Rússia invade a Polónia. Não, aí é all out war. Sim, mas. O que é que. Atenção, o Trump é eleito. E o Trump diz: Se o Trump é eleito, eles não invadem a Polónia, eu acho. Trump é eleito, eles não invadem a Polónia? Como assim? Há a ligação de Trump-Putin. Eles dão-se bem. E o Trump negociava qualquer coisa e eles ficavam por ali pela Ucrânia. Não me cheira que eles invadissem a Polónia. Tu achas que se o Biden estivesse no poder, a probabilidade de invadirem a Polónia seria maior, partindo do Sim. pressuposto que a Ucrânia era tomada? Sim. Se bem que os ganhos russos. Na Porque Ucrânia, o Putin, a Ucrânia o foi Putin tomada daria completamente. qualquer coisa. Imagina, o Trump não queria saber da Ucrânia. Nem da Polónia. Ou seja, dava... Tipo, dizia, ficas com a Ucrânia e ninguém te chateia. Dava. É assim, Dava a Ucrânia. eu acho que o Trump pode querer o que ele quiser, mas que ele saiba, os Estados Unidos não são detentores da Ucrânia. Estou a dizer, sim, mas claramente. pressão sobre Zelensky. Sim, Eu não sei se para o ucraniano ia nem sei se a Europa. Aí é que a Europa ia para a pressão. A Europa mas nunca podia agora já estás permitir numa isso. situação em que a Rússia está outra vez a avançar novamente. Eu não vejo a Sim, Europa. mas estes ganhos demora quase 30 a 40 anos a Rússia tomar a Ucrânia toda com este país. E a Rússia não consegue perder tantos homens. Olhando. E isto é uma guerra de atrito, é uma guerra Sim. horrível. É, Mas para nada, não é? É uma guerra que não faz qualquer sentido. Na prática, eu acho que, sendo honesto, Vladimir Putin, quando olha para o teatro de operações, quando olha para o teatro de operações e vê o que está a acontecer,
E ele tem uma perfeita noção de que Não vai ganhar. não é ele ganhar-se. Não, enquanto ele é vivo, não, claro que não. Pois. Não sei que ele dure, tem muito, mais anos do que nós todos queremos que ele dure. Se eu morrer amanhã com uma cápsula de cianeto ou cair de uma janela, já sabem. O que eu acho é que pá, ele olha para isto, eu acho que ele está à procura de um escape. Uhum. Eu acho que se alguém lhe der um escape. Agora, o problema é que eu acho que o Putin também não é sensato o suficiente para perceber que ele vai ter que perder as 2 regiões que diz que são russas. Os ucranianos não vão deixar. Pena. E os ingleses e os franceses pá, não sabem estar calados. E em diplomacia são um perigo para a Europa. Eu acho que o Macron é um péssimo diplomata, por exemplo. Até gostava de saber a tua opinião sobre a posição De mandar exército europeu para lá. Sim. Nós, o livro é contra. E somos contra porque isso ia meter a guerra com Escalar, todos, não é? sim. Ia escalar a guerra, ponto. Sim, mas a questão é... Mas E vais meter lá o exército para quê? Para controlar o território ucraniano? E depois? Não resolve nada. Não é? Enquanto não houver conversações com Putin, enquanto não houver nada... Mas achas que é possível haver conversações? Eu acho que não é. com Putin? Neste momento também acho que não é. Por isso é que acho que é uma... Quem sofre é a Ucrânia e o povo ucraniano e não há nada que possas fazer, na verdade. A não ser apoiar o máximo tudo na Ucrânia. O que eles pedirem, dás. Pá, é a única coisa que a Europa pode fazer. Eu acho, porque... Último tema. E neste tema eu vou deixá-lo todo para o teu lado, não vou dar opinião sobre ele. Sobre Israel e o Hamas. Genocídio ou não? Genocídio ou não? Pergunto-te, eu considero genocídio. Considera genocídio? Acho que é inegável Se queres- não considerar genocídio. E vou-te explicar porquê. Ainda esta semana houve uma entrevista qualquer que eles sabiam os números de quantas pessoas do Hamas mataram Sim. e não sabiam quantos civis é que tinham matado. Eu acho que Israel está a cometer um erro gigantesco. Israel tinha um apoio internacional brutal. E Israel está... Israel tem tudo do lado deles. Israel não precisava disto. Israel, não percebo como é que um povo que ainda por cima passou por tanto faz isto como piscar de olhos, como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Eu volto a repetir e relembro. O Hamas foi eleito de forma democrática em 2004 ou 2005. Sim, depois tomou o poder. O Al Arafat Sim. tomou conta da faixa de Gaza, foi eleito na faixa de Gaza. Ninguém está a falar perto de Jerusalém, nessa região. Na faixa de Gaza foi eleito o Hamas para governar a região, foi eleito pelos palestinianos. E o Hamas, quando foi eleito, grande parte da diretiva número 1 já era exterminar por completo o povo judeu. Mas o livro está da região. Condena o Hamas. Sim, mas a questão é a situação é caoticamente difícil na prática. Claro que, é muito claro que a abordagem de Israel é difícil há 7 errada. anos, não é? Já deu para perceber que quer dizer, não faz sentido nenhum estarem a morrer tantos civis. Não faz. Para mim parece uma coisa completamente assustadora, pelo menos. 15 mil crianças. É imenso. Mas também repara, depois tens por outro lado, tens o Hamas que faz faz túneis debaixo de hospitais, pois, e de debaixo dos escolas. hospitais e operam debaixo dos hospitais, etc. Mas aí cabe a nós ser melhor, não é? Tu não podes dizer, eles fazem isto e eu vou mandar uma bomba no hospital. Não podes fazer isso. Não podes. Mesmo na guerra não podes fazer isso. Tem que haver um nível de humanidade. Senão para que é que fazes a guerra? Epá, Quem é que ganha? Eu percebo que tem que haver um nível de humanidade. Eu entendo isso tudo. Mas... É que Israel não ganha depois disto. Mas como é que tu resolves? Tipo, porque só há uma maneira de resolver. Sim. É mandar homens. Sim. Em vez de mísseis. Sim. Só que se mandar homens, Israel vai perder muitos homens. É isso. Então, e vou voltar mas tem que assumir. Se quer destruir o Hamas, tem que mandar homens, não é bombas. Bem, mas aí se quer ser clínico, tem que ser clínico. E tem que assumir as perdas. Esta situação... Não, ali é uma questão de... Imagina, aquilo é uma situação difícil. Há muito ódio que não vai acabar nos próximos anos, como é óbvio. E depois disto, então, não condeno, não é? Sim, isto é horrível. Agora, tu tens pessoal na Palestina a crescer com isto, não é? Portanto, este pessoal que está a nascer agora, esta geração que passa por isto tudo, vai ficar com ódio eterno em Israel. Não há maneira de tirar este ódio. A não ser uma solução de 2 Estados e que se sentissem os 2 Estados estavam seguros. É a única maneira. É os 2 Estados sentirem que estão seguros e que estão protegidos pelo direito internacional e pelos Estados Unidos e pela Europa e
os dois Estados sentissem que Mas não- tu achas que alguma vez Pá, a naquela Europa devia ter sido vocal nisso. E não foi. a Europa foi a principal culpada Pois daquilo? foi. Os europeus são os culpados do que se passa lá. Não, na criação e mesmo neste conflito. Na criação, os ingleses foram lá e disseram, os ingleses, Sim. historicamente os ingleses, antes sequer da Segunda Guerra Mundial, no início, já Sim, tinham sim, prometido já tinham aquilo aos judeus. Portanto, se nós formos ver historicamente, aliás, isto, se formos mais para trás, Uhum. toda aquela região é uma região difícil. É. E, Mas tu agora. mas agora está tudo cheio de radicais. O problema é que aquilo está radicalizado a um ponto onde, pá, eu Sim, se claro, fosse, claro. eu vou-te ser sincero, eu se fosse o governador-chefe de Israel, eu não sabia o que havia de fazer. Eu olho a norte e vejo o Hezbollah, não é? Eu vejo os xiitas e os sunitas, não é? Porque o Irão é sunita, não é? Mas fazes O Irão como é eles sunita. Sim. Fazes como eles fizeram de apostar em defesa e ninguém entrou em Israel. Está bem, mas o problema não está aí. Mas está, o problema está em que eles estão-se a proteger a invadir outros países. Isso não é proteger. Isso Tá foi bem. o que os Estados Unidos fizeram também no Médio Tá bem, Oriente. mas Israel também já foi invadido por Estamos uma a ameaçar coligação. a segurança. Vamos lá e destruímos esse país. Pá, não pode ser assim. Não é assim que se faz. Então como é que faz? Quando tu és atacado, o que é que fazes? Defendes só? Claro. E não fazes mais nada? Isso é que é defesa. Mas não fazes mais nada? Não contra-atacas? Neste caso, não. Se chegar alguém à tua Por beira na amor de rua Deus, e te dá um soco, compara te a dá um armada soco, de ficas a olhar Israel para ele? com a armada da Palestina ou do Hamas. Achas que é comparável? Não, não é É uma comparável. luta justa? Não é uma luta justa. Não, mas nós não E estamos... até na guerra, essa lei não é mas da nós luta estamos justa. numa luta contra um grupo terrorista, não é contra o Estado. Mas não é, a Israel não está a fazer contra um grupo terrorista. Desculpa lá, mas não está a fazer uma luta contra um grupo terrorista. Está a fazer contra a Palestina. Ponto. Quer dizer, diz todos para ir para um sítio e depois bombardeia esse sítio. Diz o único sítio seguro é em Rafa. Toda a gente vai para Rafa. Eles bombardeiam Rafa. Epá, isso não é o Hamas. É. Não é. A não situação é muito Estão a usar o complicada, motivo acho do eu. Hamas. Claro que é super complexa. Agora, o que nós devemos fazer... Prende aqui este coisinho. É isso. Isso, Já está. isso. O que nós devíamos fazer enquanto Europa era promover a reconhecer a Palestina como país, que ainda nem está reconhecido, não é? Sim, mas tu não consegues... E depois assegurar as fronteiras, a Europa, assegurar as fronteiras. Olha aqui um ponto válido. 40 mil rockets a passar por cima de casas e família. Pois não, o Iron Dome. Claro, sim. E já Israel só se defendeu durante muitos anos. Sim. Pronto, mais ou menos. Sabes qual é o problema de Israel? É que Israel também está constantemente com os... Como é que é? Eles chamam o nome. Eles roubam território aos palestinianos. Sim. Os Eu não sei, há um nome específico. Há um nome específico, eu sei o que é que mas é. mas Sim. que também é uma situação, quer dizer, epá, os palestinianos também olham para isto e dizem, epá, já chega. Pois é isso. Israel foi aumentando, não é? Desde 40 e tal até agora foi aumentando É que é tão terreno. é que é tão difícil, percebes? É Mas- difícil, as mas colonatos, atenção. exato. O quê? Os colonatos. É isso, colonatos. Agora, é super difícil. Olha, respeito, só tem dito porcaria, guerras têm de ser justas. Pois Irão é sunita. Pronto, o que é que nós dissemos? Está certo? O Irão é sunita e os palestinianos são xiitas. Ou melhor, o Hamas é xiita. O Mas é o Hamas é Hamas, xiita. não é? O Hamas é Palestina. xiita. E mesmo assim, os sunitas e os xiitas, que historicamente se dão mal entre eles, arranjaram uma maneira de trocar armas entre eles, só para atacar Israel. Ou quando Portanto- o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é? O Irão é xiita. Nós já falamos sobre isso. Foram aumentados porque foram invadidos aqui. Oh. Sim. Tá bem. Mas é isso. Pá, Israel nunca se comportou bem, não é ali? Claro, o Hamas tem fortes ligações ao Irão porque é financiado pelo Irão, como todos os grupos ali à volta. Sim. Ok, o Irão é xiita e é ao contrário. Ok, mesmo? Tá bem, tá certo. O Irão é xiita e o Hamas é que é sunita, certo? Pronto. Ok, é isso. É isso mesmo. Desculpem lá, nós já falámos sobre isso várias vezes e eu troquei agora. Desculpem lá, é do cansaço. Salientar que o Hamas tem 100 e tal pessoas raptadas de Israel, claro. Mas é uma situação difícil. Por isso é que esta situação... Mas a primeira passo, o que é que podes fazer enquanto a Europa? Ou dás armas a algum deles para alimentar a guerra? E eu acho que nós neste momento, eu acho que nós não demos, para,
eu acho que a pergunta é errada. Eu acho que a pergunta é, não é o que é que devemos fazer agora. Então. Não há muito que possamos fazer agora. A questão é essa. Não, mas não há, porque tu tens que Olha, podes zelar fazer pela sanções a paz. Israel. Não Vais fizeste? fazer sanções Fizeste para a a Israel. Rússia, não fizeste para Israel. Está bem, mas as sanções a Israel... Isto tem muito de lhe diga essas Pois sanções tem, para Israel, pois não tem, é? pois tem, mas... Tu Então tens fazes muito- para a Rússia, invadiu um país. Sim, mas tu não podes pôr da mesma forma. Tu tens é que meter um pé pesado e ameaçar Israel e pôr Israel no sítio certo. Quer dizer, aliás, o Biden já disse isso. O Biden já tomou uma posição nas últimas semanas. Mas agora vai dar outra vez dinheiro para dar, mas para Israel. Tem que dar, Mas é isso, Porque é somos o muito pacto. hipócritas. porque são eles que mantêm a Somos muito estabilidade. hipócritas, não há valores, percebes? Mas é aí que eu quero chegar. Se nós olharmos para a região, se olharmos para a região não, se olharmos para a Europa, Uhum. a nossa questão é, nós temos que olhar para o passado e perceber o que é que fizemos errado no passado, para quando as coisas se voltarem a tranquilizar, porque eventualmente elas vão se tranquilizar, eventualmente estas guerras vão acabar. Sim, e tu Nós sabermos podes- o que é que acabamos de fazer. É. Sim. Sabes que o mais engraçado é que toda a gente, e o livro também defende a solução de 2 Estados. E eu durante, uns meses depois eu fui à Grécia e estava num restaurante e estava um palestiniano, então Sim. eu perguntei de género, olha, posso falar contigo sobre isto ou isto afeta-te? E ele, olha, eu vim agora por causa da guerra, não é? E perguntei-lhe, mas o que é que vocês querem? Tipo, o que é que os palestinianos querem? O que é que vocês sentem? E o que ele me disse foi, olha, vou-te ser sincero, nós não somos contra os judeus. Nós somos contra os judeus que vieram depois da Segunda Guerra, que vieram com o rei em cima da barriga. Nós sempre nos demos bem ali com os judeus. Nós não queremos uma solução de 2 Estados. Nós queremos um Estado para todos. Ou seja, Isso nunca vai acontecer. não, nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Mas é para perceberes o sentimento dos palestinianos de lá. Que o problema deles não são os judeus. São as pessoas de fora que acharam que aquilo era deles e que tratam aquilo como se fosse deles. E que são as mesmas pessoas que decidem este tipo de guerras. E decidem como é que se faz estas guerras. São pessoas que se calhar não têm ligação cultural nenhuma a Israel. Nem nasceram lá ou... Não sei, percebes? Sim, esta vez o sítio não começa em 47. Neste momento tu podes fazer uma coisa que é... Primeiro reconhecer a Palestina como país. E aí já dás um sinal de temos que respeitar este país soberano. E depois impor sanções a Israel. O Trump tinha um mapa muito curioso sobre ele apresentou em 2019, 2018 ou 2019. O Trump tinha um mapa muito interessante sobre os 2 Estados, que foi Trump tem muita coisa errada, mas pondo em perspectiva ele ainda apresentou ali 2 outras coisas interessantes. Eu sei, Sim. Não. Também Sabes que eu- tive essa sabes- discussão até com o meu barbeiro. sabes que eu consigo ver coisas boas em todos os partidos, sejam eles Pois quais é forem. isso. Mas eu tive uma discussão com o e meu ao mesmo que as barbeiro e ele pessoas. dizia-me assim: mas foi durante o Trump que deixou de existir guerras no mundo. Tá bem, isso é muito fácil de cair por terra. E eu percebo esse sentimento, mas tens de perceber porque é que deixou de existir guerras e quem é que ganhou com isso. E tu não gostas de quem é que ganhou com isso, de certeza. Claro. Portanto, mas é difícil desmontar isso. Claro que é, mas É difícil, epá, se o Trump estivesse no poder, a Rússia, o Putin não tinha invadido a Ucrânia. claro. Se o Trump estivesse no poder, o Putin não tinha. Tinha, claro que tinha. Tinha, e o Trump já tinha negociado até que partes é que dava à Rússia, provavelmente. Pois provavelmente seria muito mais apreciável. Dizia: olha, ficas com aqui, invade por aqui, ficas com isto e está feito. Agora, vamos aqui às últimas questões do chat que vocês tiverem para terminarmos. Já estamos aqui no fim. Última questão A do política chat. externa do Trump foi fenomenal. Não foi o que disse, Não estou a ler o chat, atenção. sei se a palavra é fenomenal. Cuidado que podem tirar do contexto. Pois é. Cuidado com os clipes. Por isso é que eu nunca leio o chat em voz alta. Uma coisa que eu já aprendi. Tu ainda não aprendeste isso. Foi, não. Alguém vai tirar este clipe e vai. E não por cima tu foi. disseste fenomenal. Por cima disso com... Não é tão simples como quem pergunta ao Francisco o que ele acha da crise Sahel. Ontem, durante o debate, o Francisco disse que a UE conseguiu separar o crescimento económico do impacto ambiental. O que aconteceu, na verdade, não foi que a UE exportou a poluição feitas pela sua economia para outros continentes, sobretudo a Ásia. Não vou É verdade, gostar, não também vou aconteceu, mas também tivemos países como a Dinamarca, a Suécia, em que conseguiram mesmo reduzir as emissões enquanto cresceram bastante. Portanto, é possível fazer isso, e aí, dentro da Europa é possível. Claro que nós também fazemos isso dizemos que a União Europeia reduziu emissões, mas na verdade compramos os produtos que agora são feitos fora. Mas neste Parlamento Europeu conseguimos ter
aprovar um mecanismo, que é um mecanismo de carbono ajustado na fronteira. Basicamente, todos os produtos que vão entrar na Europa vão ter o custo ambiental associado. E, portanto, em princípio, vamos deixar de ter produtos chineses e produtos asiáticos muito mais baratos que os nossos, mas que passam por 3 continentes ou 2 oceanos. E com isto, Francisco, estamos a 1h45. Isto nem o observador tem este tempo. Não. Uma observadora de 12 minutos. Olha, muito obrigado, Francisco, por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. Para quem sabe várias vezes, já disse, o Francisco é meu amigo, eu gosto muito dele, e adorava que fosses para a Europa. Ok? Adorava mesmo muito que fosses para a Europa. Pá, se fosses para a Europa. Vou tentar. Pois. Depois eu ia-te lá visitar, certamente. Bruno, obrigado pelo apoio. Francisco, agora olha para a câmara e diz às pessoas porque é que as Dia pessoas... 9 de junho, votem livre. Mas explica-lhes muito rapidamente, em 60 segundos, O que é que... porque é que as pessoas devem votar em ti, mas podes olhar para a câmara, esta câmara, votar em Então, ti, no teu pessoal, partido. Ponto 1. Temos até 2030 um desafio que são as alterações climáticas e todas as metas climáticas. E se vocês consideram que as alterações climáticas são um risco até para a nossa soberania alimentar, até segurança, vão colocar pressões sobre o fluxo das migrações, o LIVRE é o partido que vocês devem votar. Se vocês consideram que os direitos humanos estão acima de tudo o resto, o LIVRE é o partido que devem votar. Se consideram que a democracia está acima de tudo o resto, o LIVRE é o partido que devem votar. Ele relembrar que estas eleições, dia 9 de junho, são eleições que vão definir grande parte da legislação que é feita cá em Portugal. E, portanto, vejam os partidos todos que vos interessa. Eu estarei sempre disponível para tirar dúvidas, sugestões, feedback, qualquer coisa. A minha página do Instagram, podem falar à vontade, ou Twitter, podem falar à vontade. Eu hei de responder a tudo, mas espero que votem livre dia 9, que é o primeiro do boletim, é fácil. Primeiro do boletim. Obrigado, Francisco, por teres vindo. Obrigado, Bruno. E pessoal, até à próxima. Tchau, tchau.